Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é fisioterapeuta, pesquisadora e especialista na reabilitação de pacientes com doenças crônicas e raras. Com uma abordagem inovadora, ela trabalha para desenvolver autonomia e qualidade de vida a seus pacientes, combinando tecnologia, reabilitação intensiva e estratégias multidisciplinares. Em nosso bate-papo, vamos falar sobre a relação entre a desautonomia e fadiga crônica, o impacto da tecnologia na fisioterapia, estratégias para o controle da dor e a importância da reabilitação funcional para a autonomia dos pacientes. Com vocês, Tatiana Almeida. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é pesquisadora, fisioterapeuta e o nome dela, Tatiana Almeida. Tudo bom? Bia, que prazer e obrigada, por esse convite espetacular. Que eu vou te dizer uma coisa, obrigada a você, porque seu trabalho é deslumbrante. Eu já te cerco ali há um ano e meio, 2 anos, né? Sempre ali espreitando para ver a hora que esse encontro ia acontecer. Então, estou muito feliz, que eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa e também poder compartilhar esse conhecimento que muita gente precisa mesmo. Querida, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Já teve momentos na sua vida que você sentiu, tipo assim, estou precisando de uma forcinha, de um suporte cognitivo e também um suporte físico? Nossa, Bia. Quem não? Quem não? Bia, assim, imagina, a gente trabalha com o cognitivo das pessoas. A gente escuta queixas sobre fragilidade o dia inteiro, tanto física quanto mental. E uma das coisas mais difíceis que tem é a gente ouvir a dor do outro e sentir a mesma dor, né? Exatamente. Então, assim, essa pergunta... E a gente para estudar, para pesquisar... Para tudo, E tem uma hora que a gente precisa de um suportezinho, né? E imagina, como é que eu vou ajudar alguém se o meu não tá bom? Exatamente. Né? A máscara de oxigênio na gente, não tem e isso, depois, assim? Exatamente. O autocuidado? O autocuidado. E precisa. Então, tem uma novidade para você. A gente tem aqui hoje, patrocinando nosso episódio, o Axon, que é um suplemento justamente feito para te dar esse suporte cognitivo, dando foco, poder de concentração e também dando energia física, né? Para a gente conciliar, equilibrar corpo e mente. Então, está dentro desse nosso padrão. Isso foi me apresentado em setembro do ano passado, está chegando no Brasil agora, e perguntaram, você podia anunciar? Eu falei, não, só se eu testar. Lógico. Porque tem que ser assim, né? Lógico. E aí eles falaram, tá bom, quanto tempo você precisa? 1 mês? Eu falei, não, 3. Muito bem. E aí usei e realmente entrega o que está prometendo. É mesmo, Te que dá. bom. E tem uma coisa legal, porque tem um equilíbrio. Por exemplo, ao mesmo tempo que tem uma dose lá de cafeína, tem de teanina. Sim. E aí dá o equilíbrio. Tem Sim. taurina, tem a vitamina B12, tem o ácido fólico, e tudo muito bem combinadinho. Que legal. E é muito fácil, né? Porque ele vem em scooper, né? E a gente pode bater, dissolver. Eu tomo no meu suco verde de manhã. Boto lá as medidas. Mistura. Ainda tem fibra, que ajuda um pouquinho ali o intestino, que eu acho bem legal. Então, é muito, muito bom, né? Não, Bru? É isso aí, ó. Eu já peguei com você, Bia, a receita do suco verde, que eu vou fazer também para tomar. Que ele tava tomando puro. Bate também com água e gelinho, cubo de gelo, também fica uma delícia. Nossa, e legal que, além dele diluir bem fácil, ele não tem... Ele não tem glúten, não tem lactose. Bom.
Caramba, sem adição de açúcar. Não tem adição de totalmente açúcar, né? vegano. Pra mim é importante isso. Não, e quantas cápsulas, né, você deixa de tomar? Exatamente. Isso é espetacular, né? Para grande parte dos pacientes também, né? Isso, e como vem no scoop, você pode dosar. Tem gente que vai ficar bem com 1 e a minha dose é 2, que é a dose padrão. Mas também tem gente que vai ser com 1 e tá tudo bem. Então Fantástico. vale muito a pena. E para aproveitar essa chegada desse produto no Brasil? É isso aí, Bia. Com o lançamento aí da Axon, quem tá assistindo o Pod People agora com a gente, tem o cupom exclusivo PodPeople15 para usar. Tem o QR Code na tela também. E também tem o site oficial da Axon, né, Bia? Que é axon.com.br. E é importante dizer Axon, AXOM.com.br. Gente, se surgir Axon com 2X, Axon com 2Ms, Axon com 2As, é tudo falcatrua. Eu tô falando sério. Não acreditem. Qualquer dúvida, vai no direct do Instagram, na Beatriz11, pergunta que a equipe esclarece para vocês. Porque geralmente esses golpistas, além de não entregar o produto, entregam alguma coisa de péssima qualidade. Você não merece esse tipo de tratamento. Tá bom? Tá, vamos lá. Você vai ganhar aqui, ó, uma sacolinha e Axon, que é foco, energia e disposição. Nossa, tá falou com a pessoa certa. Tá aí direitinho. O sabor framboesa. Ah, tem sabores. Frutas vermelhas. É bem agradável, bem agradável. Ai, obrigada, eu jogo Bia. no meu suco verde, fica perfeito. Pode deixar aí, pode. Depois os presentes as crianças vão arrumar tudo. Beleza. Vamos lá, Tati. Primeiro, muito obrigada. Foi um sonho ter você aqui que está se realizando, é verdade. Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, da escolha da fisioterapia. E dentro da fisioterapia, você foi para um desafio muito maior. Doenças raras, crônicas, aquela área que todo mundo assim, não tem o que fazer. Aí os pobres dos pacientes ficavam à deriva. Exato. Né? E você olhou para aquilo, você foi atrás e você fez uma coisa que eu acho que é fundamental. Você usou os recursos que a gente sabe da fisioterapia, como eu sei da medicina, mas você chegou e pegou a tecnologia para ajudar a potencializar as terapêuticas. Então, sou toda ouvidos agora. Obrigada. Obrigada, vamos lá. Como é que eu cheguei na fisio? Isso. Então, vamos lá. Eu acho que da escola para a escolha da faculdade, eu era uma boa aluna. E aí eu estava naquela época que todo mundo ou ia ser engenheiro, ou advogado, ou médico. Sim, os bons alunos, sabe? Foi. Vou fazer 50 anos, então tinha bem isso, né? Naqueles colégios tradicionais. Só que naquela época eu era bailarina. Eu dancei muito tempo na minha vida. Eu me desenvolvi no balé. No movimento. No movimento, exatamente. Eu cresci no balé. O meu pai foi um jogador de voleibol. Então eu cresci vendo aquilo, sabe? Essa coisa do corpo funcional. Exatamente. Era o que você via, era a tua realidade. O corpo que serve a quem tem. Exato. Eu digo que eu aprendi primeiro pelos poros e depois eu fui ver como é que aquilo funcionava na anatomia, sabe? Perfeito. Então, da prática para a teoria. Foi o contrário, sabe? Então, durante a semana, eu era aquela que ficava 3, 4 horas no balé toda tarde depois da escola. Bailarina mesmo. Bailarina mesmo. E no final de semana, eu ia para o clube com meu pai e com a minha família, minha mãe, meu irmão, mas eu era fascinada por ver o meu pai jogar voleibol, né? E eu achava o máximo. Aí ele foi realmente um jogador de voleibol e ele ficava naquela quadra de terrão vermelho e eu achava o máximo aquela terra vermelha subir. e eu tenho essa lembrança muito vívida. Até de cheiro, né? Tudo vívido, sabe? Então, aquela coisa do movimento, né? O corpo no espaço. Tem uma coisa do balé, sabe? Sim. O corpo que desafia a gravidade. O corpo suspenso no espaço, sabe? No vôlei e no balé, né? Eu cresci assim. Então, quando eu cheguei no final da escola, era meio que um caminho natural ser médica. Mas eu não tinha nenhum médico na minha família. A minha mãe é historiadora, tem 5 faculdades, é diretora de escola, super estudiosa e tudo mais. E eu tinha esse meu pai assim. Meu pai faleceu com 50 anos. Novo, né? Muito novo. Ele teve um câncer de pulmão, faleceu em 1 ano. Mas o tempo que ele ficou com a gente foi um tempo muito rico. Ele foi a primeira pessoa que fez home office que eu conheço na face da terra. Então, ele era aquela pessoa que juntava a família e fazia com que a gente chegava da escola, ele estava fazendo macarrão para os filhos
e falando com o fornecedor no telefone sem fio na outra orelha, sabe? Uhum. Então, aquela coisa de agora tem o voleibol, agora tem o balé, os pais juntos. Eu tive essa coisa do Você fazer teve diferente. tudo assim, saúde física. E o cuidado, sabe? O cuidado, o afeto, tudo junto, né? E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele era muito bom em desenho. Muito bom. Mas a área que ele gostava mesmo de estudar era a física. Então, isso era uma coisa contraditória um pouco pra mim naquela idade, sabe? Uhum. Então, ele é um sujeito muito inteligente em matemática. Muito. A minha mãe é uma historiadora. Então, assim, a coisa mais gostosa do mundo é ir pro Louvre com a minha mãe. Porque as pessoas das empresas de turismo colam nela, porque ela sabe muito mais de história do que as outras pessoas. Uhum. Então, eu tinha esse balanço na minha casa. E o meu pai era aquele... Você tinha mente, corpo e harmonia. Tinha. Hoje eu tenho noção que eu tinha. Naquela época, não. Então, mesmo por pouco tempo, eu tive coisas que as pessoas demoram uma vida sem ter, né? Com certeza. E era muito interessante, porque às vezes a gente corria pela sala e eu via o meu pai pegar a mesa de lateral do sofá da minha mãe, que ela ficava desesperada, tirava o abajur e era um vidro. E ele levantava aquele vidro com uma caneta e falava assim, estátua! E eu e meu irmão tínhamos que parar. E ele falava assim, 1 minuto. E ele desenhava a gente correndo. E a gente ficava parada naquela posição e ele desenhava a gente. E ele falava, não mexe, não mexe, não mexe. E às vezes eu mexia e ele falava, nossa, você mexeu quando eu estava fazendo a ponta do seu nariz. Que legal. E eu tenho muito uma coisa lúdica que trabalhava tudo. Equilíbrio, que trabalhava movimento e reflexo. E aquilo ali acompanhou o nosso crescimento, porque eu me lembro de fazer essa posição pequenininha, sem noção nenhuma do espaço, e eu me lembro de fazer essa mesma posição com 15 anos. Uhum. E era uma brincadeira que existia na minha família. Então é muito carinhoso, assim, dessas memórias. Quando chegou na época de decidir o que eu ia fazer na faculdade, eu olhava a medicina que eu conhecia, que não é a medicina, né? Tem muitas medicinas, né? Mas a medicina que eu conhecia, eu não conseguia me ver atrás de uma mesa falando com uma pessoa com distanciamento. Era muito longe. Coisa do toque e do movimento, da pessoa em movimento. Eu não me enxergava, Bia, nisso. Que legal. Não conseguia. E aí eu falava, eu não sei o que eu vou fazer. E eu era boa bailarina. Então, eles foram sábios e me mandaram fazer um curso fora do Brasil. Fui para Nova York. Uhum. Quando eu fui para lá, fiquei um tempo, eu vi o final da União Soviética. E eu vi os bailarinos do Bolshoi e do Kirov saindo da União Soviética, vindo para Nova York para tentar a vida. Eles pediam exílio, né? Era um exílio político na época, exatamente. Né? Eu vi, né, no balé de Nova York. E aí, eu olhava aquilo e eu fazia balé forte, Martha Graham School, né, balé de Nova York, Alvin Ailey, né? Imagina, uma menina branquinha, magrinha, naquele corpo brasileira, naquele corpo de baile com aqueles bailarinos maravilhosos do Alvin Ailey em balé. E eu tava lá com 18 anos e eu vi aquilo e eu falava, uau, se eu tinha dúvida se eu queria ser bailarina, eu tô vendo que isso aqui não é uma vida de glamour, eu tô vendo o que é difícil, né? Muito. E aqueles bailarinos com 30 anos, que eram professores, pareciam velhinhos, carcomidos na cadeira, sabe? Dando aula lá no Sorro. Eu falava, nossa, mas isso aqui é o contrário da fantasia que eu tinha da bailarina efêmera, sabe aquela? Não, e essa coisa efêmera, porque... Não é? Porque você podia vir para trás, né? Você depois virava o mestre, né? Que era lindo isso dentro do balé. Pois é, eu olhava aquilo, foi um choque para mim, sabe? E eu falei, tá bom, eu entendi que aqui vai fechar um ciclo, eu entendi isso, voltei para o Brasil, eu falei, eu tenho que dar um jeito de usar isso que eu sei para continuar a me fazer feliz, sabe? Uhum. E aí eu encontrei a fisioterapia. Eu falei, puxa, mas isso aqui tem tudo a ver comigo, né? Eu tenho que tocar, eu tenho que ensinar alguém. E tem que... É como se você aumentasse a longevidade física. Isso. Porque, assim, esporte profissional, balé, ele é muito adoecedor se você não tiver um acompanhamento. Totalmente. Por exemplo, um vôlei profissional é uma coisa que arrebenta joelho, arrebenta calcanhar, mão. Sim, totalmente. Uma vez fui fazer um programa e estava na época aquele sonho, aquele time dos sonhos primeiro do voleibol, do voleibol, que tinha o Xandão, que tinha Bernard, tinha o Bernard, Montanaro. Montanaro. Menina, eu só sei que um deles sentou do meu lado, eu tava assim, daqui a pouco eu olhei aquela mão imensa, parecia uma mão de bruxo, não era bruxa. As articulações totalmente... Era horrível.
Aí, cheio de esparadrapo. Aí eu olhei e eu não tinha essa coisa de disfarçar, né? Aí eu olhei e fiz assim, ele falou horrível, né? Eu falei, dói? Dói. Aí eu falei assim, dói bastante. Muito. Então é dor o tempo todo. As pessoas acham que não, é bonito de ver, Exato. mas é um sacrifício. Exato. Então você pensou em como melhorar essa longevidade dessas pessoas fisicamente e como de reduzir a dor. Na verdade, eu via, e eu ainda vejo assim, eu tenho uma habilidade de ver movimento. Que legal. Eu não sei onde vai levar isso, mas assim, se tem alguma coisa que eu sei que eu vim fazer aqui, esse é o caminho, sabe? Eu vejo. Prolongar a nossa capacidade de se movimentar. De alguma forma e eu vejo que cada década, né, eu vou vendo de um jeito diferente, a gente vai amadurecendo e vai vendo de um jeito diferente. Naquela época, eu via o movimento. Eu falava, isso me faz feliz. Se eu não tiver o movimento, eu não vou ser feliz. Se eu não for feliz, eu não vou conseguir ir para frente em nada, né? E aí, eu entendi que na fisioterapia eu podia exercer essa minha habilidade, né? Entendi. Então, foi assim. Quando eu cheguei na fisioterapia, eu fiz a faculdade do jeitinho que eu fiz a escola, super certinha, aplicada. Se tem uma coisa que a gente aprende no balé, é disciplina e nunca tá bom. E se você achou que você tem uma habilidade, que bom, então trabalha em dobro. Não tem aquela coisa assim? Isso mesmo. Então, isso é uma coisa que marca a gente e eu fiz a faculdade dessa forma. Dessa forma, exatamente. E eu fui me encantei pela neurologia. No começo a gente achava que eu iria para ortopedia por causa do vôlei, dos atletas e tudo, mas quando eu comecei a ver o funcionamento do cérebro, os funcionamentos gerais, né? O como que a gente consegue estimular um lugar e ter a resposta do outro. Aquilo ali... A conexão cérebro-corpo, né? Bia, os caminhos, né? Aquilo pra mim foi uma coisa, assim, sabe, de brilhar o olho, de arrepiar, né? E aquilo me encantou de um jeito incrível. Eu consegui, é como se eu conseguisse fazer uma transcrição da dança, do balé? Entendi. Eu conseguia... Você visualizou, você casou o funcionamento cérebro-corpo com os movimentos da dança. Exatamente. E tudo aquilo ali sentido. era como se eu tivesse aberto o outro capítulo do livro que eu estava lendo na vida, sabe? Falando, nossa, é assim, é por isso que fica no ar, é por isso que funciona, é assim por isso que desafia faz. A gravidade. É por isso. E aí aquilo para mim fez todo sentido. E eu fiquei, são 4 anos de curso. Quando você chega no último ano, você tem que fazer o seu trabalho de conclusão de curso, você tem que escolher um tema. Sim. E aí, eu me lembro que eu tinha uma professora, graças a Deus, a gente encontra pessoas maravilhosas na vida, né? Acho que esse é o grande presente, a grande curtição da vida, né? Os legados, né? Eu tinha uma professora, Márcia Mayumi, que era da neurologia da Escola Paulista de Medicina, uma japonesinha desse tamanho, da neurovascular. E eu olhei para ela e eu falava, olha, eu não quero estudar nada de articulação, eu quero saber como funciona, eu quero saber como é que o cérebro memoriza os movimentos, é isso que eu quero saber. Os circuitos que mas eu queria saber a memória. Entendi. E eu não tinha tido esse conteúdo na faculdade. E aí ela falou, memória sinestésica. Eu falei, nossa, incrível, eu usei a vida inteira. Eu decorei coreografias e coreografias a vida inteira. Se eu fechar os olhos agora, eu consigo desenhar na minha cabeça a coreografia do quebra-nozes. E eu sei isso desde os 10 anos de idade. Eu nunca perdi essa habilidade. Ela está lá guardada no meu cérebro, em algum lugar. Aquela memória de longo prazo que não se desfaz. Exato. E eu queria saber como é que aquele conteúdo chegava lá. E aí ela falou, não, mas você está querendo estudar memória sinestésica. Que legal. Bom, então me ajuda a estudar. E esse virou o meu trabalho de conclusão de curso. Naquele ano, a minha vida mudou. Porque era um conteúdo que não tinha na faculdade, ainda não é tema da faculdade. Isso. Até hoje. Não é. As pessoas não têm ideia do que é memória sinestésica e acho que hoje está se afastando cada vez mais, né? E ela me levou para dentro da Escola Paulista de Medicina e me apresentou os livros do Lúria. Ela falou, olha, antes de você voltar para falar comigo, você vai ler isso aqui. E me deu um livro. Que era um tratado. Um tratado. E o Lúria, assim, para quem não conhece, né, é um dos pais da neuropsicologia, né? Ele tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, conversar é um milagre, não é? E eu lembro que aquilo me chamou muito a atenção e eu comecei a entender como que você faz memórias. E você só vai conseguir ter um aprendizado, seja lá o que for, e também de um movimento, se você colocar emoção naquilo. Você tem que ter uma meta. Você tem que ter um cognitivo inicial perfeito, você tem que estar motivado, você tem que ter atenção. Tem que botar afeto e depois tem a repetição. Isso, a reverberação. Exatamente. Aquilo para mim fez um sentido. Eu falei, nossa, isso que é a minha vida. Você entendeu tudo que você tinha feito a vida inteira
Isso. de maneira prática e até intuitiva, ou então porque o professor falava, faça isso, mas você entendeu o porquê. O porquê. E o como. E quando você chega naquela parte do livro onde ele fala, quando você pensa num movimento, você vai iniciar um movimento, 30 milissegundos antes dele existir, ele já existe perfeitamente no seu cérebro. Ele já aconteceu no seu cérebro. Uhum. E aquilo... Quanto tempo antes? 30 milissegundos. 30 milissegundos. Que coisa louca, né? Porque você imagina, segundo pra gente já é inimaginável. Não é? 30 milissegundos. E aí, o movimento é a junção de inúmeras áreas de associação no seu cérebro. Numa velocidade que a gente não consegue entender que exista. Não é? Então, eu tinha aquilo que, para mim, era um milagre, como ele dizia. Milagre, mas né? é um milagre. Não é? Isso é a coisa mais espetacular do mundo. Eu entendi que a gente podia interferir naquela circuitaria a partir das emoções, das experiências. O meu movimento é diferente do seu. O que rege isso é a sua experiência, né? São seus conteúdos de memória pregressa. É o que você está passando naquele momento, o seu estado de humor. Aquilo ali para mim, assim, falei, nossa, agora entendi. Abriu um parque de diversão. Exatamente. Você falou, cheguei na Disney. Ah, viu? E eu uso essa frase mesmo. Cheguei na Disney. Aquilo ali para mim era assim, sabe assim, nossa, eu cheguei no meu mundo. Achei a minha tribo. Achei. Então, eu estudava isso, achava aquilo ali o máximo, e comecei a ter contato com teorias da Terence Betterhart. A Terence, ela é uma fisioterapeuta que desafiou, e que isso também desafio, uma palavra que me pega muito, ela desafiou a reabilitação no momento que ela criou uma coisa chamada antiginástica. Ela fala, escuta, você não tem que repetir coisas que não tem conteúdo para você. O seu corpo tem o seu ritmo, o seu corpo é uma junção da sua história. Você é... O seu movimento é você, né? É você e os seus sentimentos, as suas cargas e tudo mais. E ela faz terapias com pacientes que ela chama de antiginástica. Uma coisa que funciona muito bem, mas é absolutamente respeitosa com o corpo de cada pessoa e com a capacidade... De cada um. De humor e intelectual e tudo daquela pessoa, algo muito respeitoso. Quando eu entendi Lúria e comecei a estudar o que ela fazia, eu falei, gente, eles deviam ser primos irmãos, porque eles são perfeitos, né? Eu falei, tá bom, é isso que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo, na área prática da reabilitação, como era a fisioterapia naquela época? Guichês. Passiva. Guichês, Bia, ainda é hoje. Absolutamente Sim, passiva. ainda é, né? Em grande parte do Brasil. Várias macas em boxes de micro, 1 metro por... De 1 micro, não né? é? Exatamente, micro. Horrorosos, escuros, onde o paciente fica sozinho. Aquele fisioterapeuta anda quilômetros naquela clínica, porque ele entra, liga, desliga e tira o eletrodo e põe outro, põe o calor e põe o choque, não sei o quê, isso sem mesmo. nenhum tipo de contato. E ele sai dali e aquilo ali, eu tô assim, treinada para aquilo. E de preferência com alguém me dizendo o que eu tinha que fazer. Porque no modelo da fisioterapia que existe ainda no Brasil, é um modelo hierarquizado. Ele não é um modelo como na Holanda, por exemplo, onde você tem os profissionais no mesmo padrão, né, parâmetro paralelo, né? Eles são colaborativos. Não, aqui é hierarquizado. Eu ainda faça isso, reproduza. Faça isso coisa aqui. É quase um gado. Então, aquilo ali pra mim, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E no balé Comigo, a gente... porque tem um montão de gente fazendo. né? Eu falei, bom, não se incomodando. Não é pra mim. Nada, imagina, ao contrário. É uma zona de conforto para grande parte dos profissionais. É muito confortável, porque você tira a responsabilidade, né? Na hora que você afasta... resultado. Olha, eu estou fazendo o que me disseram para fazer. É isso aqui, né? Assim, eu tenho a tua lombalgia, não tenho a tua bia. Parece meio clichê falar isso, né? Mas assim, no fundo é isso, né? É isso que temos aqui. O resto você vai achar em outro lugar, que é o grande problema dos pacientes crônicos. Que não tem outro lugar, né? Mas é o jeito que você tem para desovar aquele problema, né? E você não é responsável por aquela demanda que está chegando para você. Então, eu tinha esse conflito. No balé, a gente aprende a desafiar, né? O tempo todo. Não tem jeito. Você só vai conseguir... E o desafio não é uma coisa de querer mal do outro, nada disso. Assim, desafio é querer ficar melhor, né? Então, todo mundo se desafia. Mesmo. A competição maior é com você mesmo. Exato. Então, o balé tem isso. O esporte tem isso também. É o desafio em grupo. E eu falava, bom, aqui essa tribo não é minha. E aí, fui pedir socorro para a doutora Mayumi. E eu falei, eu preciso estudar e ir para outro lugar. E eu quero fazer coisas diferentes. Ela falou assim, então, é pesquisa para você. Né? Tá bom. O que a gente fez? A gente imprimiu o meu trabalho de memória sinestésica numa impressora matricial, aquela que faz tremer a bancada. Sim. Me lembro. 12 monografias
que ficaram imensas. Eu coloquei no meu carro 1000 e ela foi comigo para a Escola Paulista de Medicina para entregar na mão de cada chefe de departamento da Escola Paulista de Medicina que pudesse, de alguma forma, ter um vínculo com aquele tema. E fui. Então, assim, é outro desafio, né? Mas ela foi também muito bacana. Ela foi o máximo. Com certeza. O máximo. Ela bancou, tipo Sim, assim, vamos sim, fazer. Sim. E aí, eu me lembro que naquela semana que eu estava fazendo aquilo, saiu uma reportagem na Veja com a equipe do Dr. Orlando Bueno, que já é falecido, que é do Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, um grupo que estudava memória. E eu me lembro como se fosse hoje, o Dr. Orlando sentado e todas as neuropsicólogas em volta dele, e ele falando sobre memória. E eu me lembro que eu estava na cozinha da minha casa, olhei para o meu pai e falei assim, eu vou trabalhar nesse grupo. E ele olhou... Que legal, filha. Aquela coisa bonitinha. É nesse aqui, eu não sabia nem onde era. E eu sei que o mundo, a vida fez com que ele pegasse a minha monografia e eu virei aluna dele. Incrível, né? Com certeza. Impressionante. Quando a intenção é boa, a vida arruma. E se for o teu caminho, né? Incrível, né? Incrível. E ele foi meu padrinho. Dentro da Escola Paulista, eu entrei no Departamento de Psicobiologia como estagiária. Para entrar lá, você tinha que fazer uma prova dificílima e você podia ser estagiário antes. E aí, eu achei que eu fosse estudar memória. Ele falou, pois não, você vai estudar memória, tá aqui 50 ratos. E a partir de agora, você vai lá pro biotério. Imagina uma fisioterapeuta. Biotério, você vai lá pro biotério. Você acabou de ganhar uma caixa com 50 ratos. E agora você vai começar um curso de como educar esses ratos. E você vai entrar em experimentos de memória. E aí, o educar o rato, Bia, era o treinamento. Era entender tudo de um mundo que eu não sabia nada. Me deu um estojo de operação de cérebro de rato, e eu tive que aprender a operar o cérebro do rato, e fazer a operação estereotáxica, e depois cortar o cérebro do rato para entender o que está acontecendo lá dentro. E aí eu comecei pelo cérebro do rato. As coisas foram crescendo, apareceu a prova da Escola Paulista, que eu podia entrar, então, como aluno oficial, estudei, feito uma desesperada. Era um departamento de psicofarmacologia, então uma coisa que a gente não tem. Não. Eu estudei um compêndio inteiro de farmacologia. E não que é tinha... difícil. Bia, muito difícil. E eu tinha na minha cabeça, assim, de novo, balé, esporte, né? O que eu não entender, eu vou decorar. Um dia vai fazer sentido. E eu fiz aquele jeito. Você apostou no cérebro. Eu vou jogar um material, Bia. você guarda aí para um dia conectar. Meu marido fala uma frase muito legal. Ele fala assim, tem épocas na vida que a gente só pode nadar para cima. Não é? Maravilhoso isso. E eu me senti Foi o que assim. você fez. Eu fiz. E eu entrei naquele departamento e entrei em terceiro lugar. Que era uma coisa muito difícil. Eu concorri com médicos, né? E quando eu entrei, eu chamei a atenção pela colocação. E quem foi me buscar, porque daí os professores escolhem os alunos, foi o pró-reitor da universidade, que é o Sérgio Tufik. O Tufik. O Tufik é um sujeito que é um super empresário. Ele trouxe a medicina do sono para o Brasil. Eu tinha, então, 21 anos quando eu entrei. Eu acabei o doutorado com 24 anos. Com 21 anos, eu entrei e ele falou, querida, você é fisioterapeuta e você foi muito bem na prova. Parabéns, aquela coisa. E ele é um urso, não sei se... Depois dei um Google. Ele é uma pessoa enorme, né? Assim, enfática. E ele falava assim, tudo que eu queria aqui é um fisioterapeuta. E ele é totalmente fora da curva. Porque eu vou provar que a apneia do sono... ela é uma doença que vai gerar um problema cardíaco gravíssimo. Exatamente. Ele era tido como uma pessoa insana. Do tipo, o que você está falando? Exato. Né? Isquemia miocárdica, isquemia cerebral. Ninguém queria falar com ele, Bia. E eu vou provar isso. E eu vou provar mais. Eu acho que é a sina dos pioneiros, né? É incrível. Faz parte. Acho que faz parte. E ele dizia assim, eu vou provar mais. Eu vou provar que se a gente trabalhar a fisioterapia com esses pacientes, a gente vai melhorar esses pacientes. Então, assim, ele é totalmente insano. Forinha da curva. E eu quero uma fisioterapeuta comigo. Então, você vai ser minha aluna, e eu comprei isso com ele, foi, assim, espetacular. Naquele ano, isso foi em 99, a fibromialgia, olha como o mundo é, ela foi alçada como uma doença do sono pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, ela saiu da área da psiquiatria, porque até então, esses pacientes eram considerados como histéricos. Eu peguei muito paciente para fazer... Não era assim? Sem diagnóstico, era tipo assim, isso é invenção da cabeça, isso é, né? Eu peguei pacientes... para minha tese com fibromialgia, no ambulatório da histeria, que ele chamava assim, da psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Enfim, e aí ele falou, não, a fisioterapia, ela tem que entrar como uma técnica dentro da medicina do sono,
Porque a Perfeito. fibromialgia é uma doença do sono e elas precisam de tratamentos não medicamentosos. E Melhorar a qualidade do sono. Isso. Ele associou que a Isso. fibromialgia precisava ter uma higiene do sono, porque senão não tinha chance de melhorar. Exatamente isso. E mais ainda, ele foi espetacular, porque ele dizia, a gente só vai conseguir provar isso quando nós usarmos a polissonografia, que vai ser um recurso de medidas objetivas, para fazer com que as pessoas parem de achar que a reabilitação ela é feita de respostas subjetivas. Ah, melhorou? Não melhorou? Melhorou o quê? Melhorou quanto? Quantos batimentos o seu coração fez a mais ou a menos? Quanto está o seu sistema simpático? Como está a sua variabilidade cardíaca? Diminuiu o evento respiratório? Não diminuiu? O seu batimento de pernas? E ele conseguiu fazer isso na minha tese ao mesmo tempo, é quase um check-up, né? Você conseguia ver a interação de um sistema com o outro a cada 30 segundos, porque é o tempo que tem a rodada de uma tela de polissonografia, para quem nunca viu, né? Então, a Isso tela de mesmo. polissonografia, ela dura 30 segundos. É como se fosse uma fotografia de todos os seus sistemas a cada 30 segundos durante 5, 6 horas de sono. E a gente leu mais de 300 pacientes Imagina. antes e depois de tratamentos. E aí a pergunta era, mas você vai tratar como, Tati? Eu falei, bom, aqui no Brasil a gente não tem nada. Me dá um voto de confiança, eu sou novinha e me deixa sair do Brasil. Então a gente tinha um pacto, eu e ele, que eu tinha passe livre para ir para fora do Brasil, E trazer a as ferramentas, tecnologia a tecnologia e para aplicar nesses aplicar. pacientes. Uhum. E aí foi assim... Não medicamentosa. Não claro. medicamentosa. Uhum. Eu fui para muitos países, mas o principal deles foi Holanda. A Holanda ainda é, né, assim, o berço da reabilitação. Que legal. É espetacular. Ele não tem um sistema hierarquizado, ou seja, médico e fisioterapeutas trabalham... Tudo a mesma coisa. A sala, Bia, não tem fundo. O médico entra por um lugar e o físio entra pelo outro e os dois debatem aquele paciente, um do ponto de vista patológico e outro do ponto de vista funcional. Funcional. Na frente do paciente. Naquele momento, se faz um timaço, assim. O paciente olha, sabe, agradecido. Porque assim, não é quem sabe mais, é cada um com seu saber, somando para que o resultado final seja o paciente melhor e funcional. E é leve, né? É muito Com leve. certeza. Estamos aqui batalhando por você. Exato. E aí foi isso. Lá é o centro de tecnologia. Imagina, hoje, o maior laser que nós temos no Brasil, ele já existe na Holanda desde 1956. Para uso De dor, por exemplo. de dor. Tá? Uhum. A diferença é que hoje a gente tem uma caneta laser e o laser da Holanda de 1956 é um canhão que ocupa uma sala desse tamanho. Mas o efeito... Tava lá, Uhum, desde tá. 1956. Então, hoje, quando a gente olha para quem estudou como eu, assim, a biotecnologia, quando você vai para um lugar desse, você não vai falar com o sujeito do departamento comercial. Olha, lançou um aparelho aqui, que hoje tem isso. Uhum. Você vai falar com um bioengenheiro, né? Ele Que abre o projetou aparelho. e vai te dizer por que funciona. Olha o cristal aqui, Uhum. olha isso, A olha a luz, incidência. né? Porque o laser é uma luz. Uma Isso, frequência de olha luz. isso, como é que monta. Uhum. Então, eu trabalhei muito tempo do lado dos bioengenheiros, tanto para o laser quanto para outras técnicas. A gente trouxe um primeiro aparelho para o Brasil, chamado Terapia Combinada, que foi minha tese de doutorado. Ela foi publicada na revista PEN, que é uma revista, assim, super importante nos Estados Unidos sobre isso. Imagina um fisioterapeuta publicar Com na PEN certeza. algo não medicamentoso. Inimaginável. Era uma coisa, naquela assim, altura. Era um evento, assim. Uhum. E a gente conseguiu trazer isso mostrando que tecnologias boas, principalmente usadas de forma combinada, conseguiam fazer um evento biológico ser tratado de um jeito muito mais rápido do que, olha que engraçado, as mesmas técnicas em momentos diferentes. O que você está me dizendo é que vocês conseguiram vislumbrar a possibilidade de melhorar as funções do movimento Isso. numa velocidade maior e Isso. numa intensidade maior. Exatamente isso. E isso é uma coisa... Correr contra o tempo, porque as alterações no movimento, o tempo importa. E tem coisas muito interessantes, por exemplo, na reabilitação. A reabilitação ela é intensidade dependente. Isso é muito importante. Uhum. Então, não basta saber o que você está fazendo. Se você não acertar a dose, é igual remédio, né? Se você não acertar a dose, a intensidade, aquele circuito biológico, ele não vai te dar uma resposta. Entendeu? Entendi. O que acontece hoje com o paciente crônico? Ele faz tudo certo. Ele faz pilates, ele faz personal, aí ele vai para acupuntura, depois ele volta para o assoalho pélvico. Só que ele faz isso numa salada, em tempos
totalmente estapafúrdios e o efeito é quase nulo. Mas quando você tem uma boa estratégia e você junta aquelas técnicas para aquele grupo de células, naquela fração, aqueles milissegundos, como a gente falava do movimento, aquilo ali transforma um ser biológico. E você consegue ativar sistemas ou inibir sistemas que você não quer que atuem naquela Porque, hora. Assim, nada do que ele está fazendo é errado. Mas ele precisaria viver 150 anos para usufruir dos resultados. Aí e aí a gente coloca o nosso envelhecimento correndo contra. Exatamente. Né? Assim, você então, quem tem alteração de movimento, quem tem uma doença crônica, tem pressa, né? Porque o tempo vai cronificando a disfuncionalidade. É exatamente isso. É exatamente isso. Perfeito. A gente ainda não venceu a barreira do deixa disso, sabe? Uhum. O paciente crônico hoje, assim, pra gente dar números para isso, hoje 52% da população do Brasil tem doença crônica. 52%. Geral. Não só ligado aos movimentos. Não. Doença crônica. Diabetes, hipertensão, também dor crônica. Estamos botando tudo no mesmo pacote. 52%. 52%. A partir de 18 anos, tá? Mas é uma coisa absurda. Muito. É absurdo. Mais da metade da população. Isso. Se você juntar nisso... Que tem sua produtividade muito prejudicada. É aí que eu ia chegar, exatamente. Isso é o que a ONU fala. Uhum. Então, você imagina, hoje, se a gente colocar nesse número, isso dá mais ou menos 47 milhões de pessoas, tá? Se a gente for juntar nisso, dor nas costas, porque não está dentro do que a gente chama de doença crônica não transmissível, tá? É uma sigla. Se a gente juntar dor nas costas, que não faz parte desse grupo em termos de terminologia, você vai chegar em 130 milhões de brasileiros, porque 80% da população do Brasil tem dor nas costas. Nossa. É uma coisa assim, hoje ela é entendida como uma epidemia silenciosa e existem políticas no mundo inteiro para tentar fazer com que esse relógio, porque esse relógio corra mais devagar. Uhum. Para você ter ideia, hoje, a doença crônica não transmissível, ela revolucionou as políticas ESG no mundo. Sabe a política que todo mundo fala hoje? Isso aqui é política ESG, né? De preservação do planeta, preservação da poluição, né? Contra a poluição. Então, preservar o movimento ou o ser humano sem dor. Exato. É preservar um bichinho em extinção. Isso. O Homo sapiens funcional tá que nem arara azul. Exatamente. Assim, tá tendo que ser preservado. Exatamente. Que fantástico. Não é incrível? Se você imaginar, olha só. Não, porque somos animais. Dentro da natureza. Então, eu quero muito que se preserve a arara azul. Super. Só que se você não tiver aqui... Quero muito que o mico-leão dourado também... Mas eu acho que está faltando ser humano mais funcional, menos sofrido, olha que mais coisa produtivo. Incrível. As políticas ESG... mais feliz, né? Começaram em 1972, as primeiras reuniões mundiais ESG, né, da Organização Mundial da Saúde, da ONU, tá? Demorou 40 anos. O que significa ESG? ESG, traduzindo, fazendo tradução livre, são políticas, são normativas para políticas mesmo, políticas, normativas para relacionamentos sociais, onde os países estão de acordo com normas, né? Assim, como que os políticos vão lidar com isso, como que vão ser as relações sociais e como vão ser as técnicas e as organizações de governança dentro dos países. Com o mesmo objetivo, prevenção de males do nosso planeta, preservação do planeta, para que a gente tenha incluindo um futuro. O homem. Demorou 40 anos, entre 1972. Demorou 40 anos para eles entenderem que as doenças crônicas não transmissíveis, elas estavam impactando as políticas ESG de um jeito tão absurdo que as agendas para 2030 e 2050 não iriam ser batidas. Ou seja, as metas que a ONU estabeleceu, que as políticas ESG estabeleceram para o planeta, porque a gente sai com lição de casa, não bate meta nem para 2030, nem para 2050, porque as pessoas adoeceram a tal ponto que não tem como preservar o planeta. Entendi. É inacreditável. Adultos, seres humanos disfuncionais não podem ajudar o planeta a ser funcional. Exatamente. É isso. Por causa disso, a questão de poucos anos atrás, se pensou em colocar um H logo depois da política ESG. Então, hoje, não se fala ESG. Obrigada. Se fala política ESG Health. Não existe mais só o ESG. Porque agora a gente tem que pensar na saúde da população, principalmente com relação às doenças crônicas não transmissíveis. É incrível, né? Perfeito. E aí isso inclui a nossa área, né? Muda o paradigma total. Total. Assim, hoje o homem está no centro do planeta. Antes, se você for ver qual era a foto do ESG, é a mão do homem carregando um planeta.
né? A foto típica. Só que ele não tá Hoje aguentando não. carregar. Exato. Né? Ele Hoje tá é doente. o contrário. O homem é o centro do planeta. Porque senão não vai ter, né? Todo o resto. Não vai ter, exatamente. Perfeito. Que legal. Incrível, né? Incrível. E aí, como é que você foi trazendo essa tecnologia, começando a utilizar? Porque hoje, por exemplo, eu não conheço nenhum lugar, eu já observo o seu instituto, o INTEF, né? _ Tecnofisioterapia. É, isso Decorei, mesmo. né? É o @INTEF _ Tecno Fisioterapia. Não conheço nenhum lugar que seja semelhante. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eu vi você utilizando recursos do tipo a estimulação magnética, a corrente contínua, o neurofeedback, o biofeedback, no seu caso, o neuro pro meu. Isso. E foi engraçado, porque ela faz as coisas que eu faço para as questões de depressão, ansiedade, déficit de atenção. Exato. Falei, que interessante, porque eu acredito muito nessas tecnologias. Não estou excluindo as outras, estou falando que isso acelera. Eu vi isso acontecer na minha prática clínica. De quadros de depressão, por exemplo, eu usava as medicações certas e às vezes podia levar muito tempo para um paciente chegar no ponto, ou você tinha que aumentar muito a dose da medicação, esperar muito tempo e muito sofrimento. Quando você trazia a tecnologia, você acelerava o processo e você fazia uma parceria. E aí eu fico pensando, como é que você sacou isso? Foi no teu processo de adiantar? É aquela coisa, quem tem fome tem pressa, mas quem tem disfuncionalidade de movimento também, né? Quando que você falou assim, agora eu vou... Você trouxe o laser e depois você foi montando até chegar em TEF. Então, é um caminho longo. Sempre é. O primeiro aparelho que eu tive, ele foi justamente o aparelho que eu trouxe para o Brasil. Aliás, o segundo, né? O primeiro ficou para a universidade, o segundo aparelho que eu trouxe para fazer a minha tese. Então, eu sabia manejar aquilo muito bem. O que aquele aparelho faz? E ele não foi batido até hoje, não foi vencido até hoje. Você consegue associar num cabeçote de ultrassom qualquer corrente elétrica que o paciente precise. Então, só ali ele já faz uma coisa chamada terapia combinada, que foi justamente a tese do doutorado. E quando você vai e você entende física, você vai perceber que as áreas que você tem dor no seu corpo são áreas mais irritáveis. Nós somos fenômenos elétricos, certo? Tudo. Somos seres elétricos, é só uma capinha que tem aqui. Exatamente. O resto é eletricidade total, exatamente. Né? Então, quando a gente vê a energia mesmo. De verdade, mensurável. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você tem uma região com dor, e aquilo ali é realmente o sítio, é o polo da onde tem o problema, que você pode ter dores que irradiam e tudo. Quando você chega no polo, na origem, que a gente chama, né, o trigger, né? Ou é o tender ou é o trigger point, né? O que acontece? Quando você passa esse recurso tecnológico, o paciente tem a intensidade de sensação aumentada. Então, ele fala, opa, aí aumentou. Então, você imagina que você tem um cabeçote de ultrassom e você vai fazendo aquilo ali, um screening nas costas do paciente, você fala, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. E às vezes a gente mapeia 30, 40 pontos. E aquilo ali faz um sentido. Você fala, nossa, mas espera aí, o que aquilo está me dizendo? Começou aonde, está indo para onde? O que é dor primária, o que é dor secundária? E você consegue mensurar fisicamente, né? Quanto de limiar de dor tem ali, quanto de carga elétrica ele consegue sentir ali. É um papo diferente do tá doendo, sabe? Entendi. É um papo bem sutil, mas conforme vai aprofundando, você vai tendo também bagagem para tratar aquilo apropriadamente. Então, o primeiro aparelho que eu trouxe foi esse da tese de doutorado. Como se fosse um mapeamento. Um mapeamento mesmo, de áreas onde aquela dor está mais gritante. Imagina que naquela época não existia os tratamentos cerebrais. Hoje a gente não usa isso. Hoje a gente vai direto no sítio. Exatamente. Não existia. Então eu tinha que fazer o contrário. Você tinha que mapear na periferia, imaginar qual era a área do cérebro que era responsável por aquela Exato. Eu tinha que interferir no todo para que o Entendi. processamento que eu estudei tanto fosse diferente. Era a única forma, né, de fazer isso. E eu ia, tipo formiguinha, ponto por ponto, e aquilo ali cedia e o paciente melhorava. E a gente já sabia que o paciente melhorava o sono por causa disso, então eu já sabia que eu tinha uma interferência cerebral, e a gente começou a ver que aquilo ali também melhorava o humor dos pacientes.
E eles conseguiam chegar mais cedo na fisioterapia. Tem isso, né? Você vai mapeando. O paciente começa na fisio só às 3 da tarde, porque ele não consegue levantar antes das 11. Aí ele já começa a chegar mais cedo. Aí você começa a perceber que ele já foi andando. Ele já foi andando. Já responde. Isso, né? Ele não é tão arredio. Você fala, nossa, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. O paciente com disfuncionalidade, ele chega muito irritado, né? Porque ele já tá descrente, né? Não, e assim, de tudo, né? Estímulo primitivo, Exatamente. né? Deflagração primitiva. Exatamente. E aí, respondendo a pergunta, como que eu peguei o aparelho, você imagina, quando eu vi que eu tinha poder de fazer isso, eu falei, eu preciso desse aparelho. Eu me lembro como se fosse hoje, de sentar com a minha mãe e falar assim, mãe, o que eu faço? Porque o preço do aparelho é exatamente o mesmo preço do imóvel da clínica. Juro. Sim. Não mudava R$100. Entendi. Então, assim, pra você ter ideia, a tecnologia é muito cara, né? Com certeza. Ainda mais quando você está começando. Depois ela vai se tornando. E Bia, assim, não tem uma mais empresa fácil. de remédio me patrocinando, Não. entendeu? Não tem, eu sou físio, ninguém nem dava bola pra gente, né? E eu lembro que ela olhou pra mim e falou, olha, se essa sua ideia der certo mesmo, compra o aparelho, porque daí você vai poder comprar muitos imóveis depois, né? Tá certo. Ela Tá falou bom, certo. fez. E eu Aposta aposta. no que você está estudando, aposta no que você está acreditando, paga para ver. E vamos lá. E aí eu me lembro que eu trouxe esse aparelho, coloquei numa mala jumbo. E todo mundo no meu prédio achava que eu era aeromoça, porque eu morava perto do aeroporto de Congonhas. Você chegou com aquela mala. E eu andava com aquela mala, com esse aquele aparelho caríssimo. Até eu chegar no térreo, os meus vizinhos falavam boa viagem, eu falava obrigada, porque não dava tempo de explicar o que eu ia fazer. Exatamente. E durante muito tempo eu atendi pacientes assim. Então esse foi meu primeiro aparelho tecnológico. Em casa? E em casa? Levando aquele peso, aquela Bia, mala. eu não sei como. A gente vai envelhecendo, olha pra trás e fala assim, como eu consegui fazer isso? Mas eu acho que tem uma energia, assim, que quando você está no lugar certo, na estrada certa, a jornada do herói, né? Aí aparece alguma coisa que faz você fazer coisas que depois você fala, alguém me ajudou. Ah, sim. Alguém carregou aquilo ali comigo, com certeza. Exatamente. E eu fiquei muito tempo daquele jeito. E foi muito rico, sabe por quê? Isso para mim hoje é uma história que eu gosto. Você entrar na casa de um paciente crônico é muito rico. Muito rico. Aquilo me ensinou muito. Porque dentro de casa ainda estão piores. E eu vi Quando coisas... eles estão fora de casa, mas dentro de casa, a irritabilidade é maior. A disfunção total. Exatamente. Tinha vezes que eu não conseguia abrir a mala, porque tudo que eu podia fazer era abrir a cortina do quarto dele. Entende? E aquilo é o tipo da coisa que hoje, quem vai direto para a clínica não tem ideia do que é. Então, assim, não viveu o que é o paciente crônico, o dia a dia. O paciente crônico dentro de casa. Não sabe. O sujeito que fala assim, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo mesmo, né? Tem taquicardia, não está bem, tem náusea, vomita, assim, não é brincadeira aquilo ali. Então, o fato de não ter consultório, ter um aparelho pesadíssimo e me propor a ficar aí e a ficar 2 horas mapeando alguém, eu tinha 2 horas para entrar num mundo que eu nunca tinha sido apresentada. E que era muito diferente da minha casa. Então, aquilo foi muito rico. A ponto de chegar na Escola Paulista de Medicina, chorando uma vez pro Sérgio Tufik, falando assim, eu não vou conseguir começar essa tese, porque esses pacientes têm conteúdos que eu não estou treinada, né? E era o conteúdo emocional. Sim. E ele falou, querida, o que você precisa? Porque imagina, eu já tinha torrado uma grana. Como você não vai fazer sua tese? Me diga o que você precisa. Assim? E aí eu falei, eu descobri que tem um curso de neuropsicologia clínica. E é um curso de especialidade. E eu preciso fazer esse curso, porque eu preciso aprender as ferramentas para avaliar essas pessoas, para entender o que é isso. Porque eu estou dando um palpite. Eu sei a minha área, eu não sei nada dessa outra área. Ele está deprimido, ele está ansioso, ele tem pânico, ele tem o quê? Eu tenho que saber como eu não sei. tocar no afeto que vai me favorecer a aceitação do tratamento. E Bia, eu não tinha ferramenta nenhuma. E eu cheguei da Europa achando que eu ia arrebentar no Brasil. E eu não conseguia fazer uma técnica que eu tinha aprendido. Porque o emocional vem muito antes. É ele que define tudo. É ele que permite ou não. O emocional está destruído. É ele que permite ou não você fazer alguma coisa com alguém. Você pode trazer o aparelho da NASA, mas se você não souber acessar o emocional, você não vai a lugar nenhum. Ele aceitar o aparelho da NASA. Não, você não vai a lugar nenhum. Eu sei que naquela época eu fui até o departamento de psiquiatria, que era ali que tinha o curso. Eu saí de lá com 2 quentes e 3 fervendo, porque eu era fisioterapeuta, era totalmente proibido naquela época. Eu cheguei chorando na sala do Dr. Sérgio. E ele falou, é importante? Eu falei assim, sem isso eu não consigo, eu não vou conseguir.
E eu Tô falei, manca. não tem como. E eu lembro que ele era o pró-reitor da universidade e era o dono do dinheiro. E ele ligou pro chefe e falou, vocês estavam precisando de uns computadores e umas mesas novas e tal. E ele fez um escambo comigo. Eu fui trocada por essas máquinas. 4 computadores por você. Por uma fisioterapeuta. E ele só deve ter feito uma cara de Exato. que a fisioterapeuta tá fazendo aqui. Que é horrível isso, ele mas só, que muita gente ele só falou, não me decepcione, né? Estude, não me decepcione, né? E eu entrei no curso de especialização de neuropsicologia. Hoje ele é liberado, fico super feliz de ter sido a primeira. Muitos fisioterapeutas fazem esse curso lá e isso só agregou. Muitos fisioterapeutas fazem a estimulação magnética. Exatamente. Que antes era só médico. Exatamente. As coisas estão mudando. Então, assim, é bom estar mais velha na profissão, porque a gente fala, poxa, contribuir com alguma coisa aqui é muito legal. Mesmo. E aí, ali, a gente vai aprendendo as armas, né, as ferramentas. E aí, eu comecei a entender que eu conseguia acessar esses pacientes e que aquela minha técnica podia estar melhor. Mas precisava de mais tecnologia. E aí, a gente foi atrás, você já sabe o caminho, né? E aí, vai. E aí, a gente vem com lasers e vem com outros aparelhos, e eu preciso de diagnóstico, então você traz o melhor EEG e vai atrás do neurofeedback, né, que né, pra gente, de fato, é o biofeedback, justamente, porque eu tinha que ver o tempo de reação daqueles músculos e tal. E para encurtar muito a história, o que eu percebi era o seguinte, ainda é assim, mas antes era muito mais. Dentro da reabilitação, as pessoas estão habituadas a vender o serviço como a tabela dos planos de saúde. Isso atrapalha muito o paciente. Então, vira um mercado, né? Eu vou fazer esse aparelho, tá aqui o seu relatório, você vai pedir o reembolso. Aí o paciente fala assim, não, mas o meu plano de saúde, ele não reembolsa esse aqui, aparelho. Só faz esses 2. Mas não é assim. Todo o esquema terapêutico está quebrado. O esquema é falido demais, né? E então eu falava, bom, eu tenho que romper, eu já rompi tudo. Eu não estou usando gelo, calor, eu já estou usando um aparelho que ninguém nem imagina. E a gente está vendendo... Não está nem computado fala, bom, dentro das técnicas. Vou ter que fazer pelo mérito, sabe assim? Eu vou ter que ganhar pacientes pelo mérito. Pelo caminho normal, eu não vou ganhar paciente, né? Então, eu vou ter que fazer isso de um jeito rápido e vou ter que fazer isso por ele. E depois a gente vê se esse business fica em pé. Foi bem assim. Então, o que a gente fez? Dentro da clínica, eu estou há 28 anos lá. Dentro da clínica, você não tem serviço de venda de aparelhos, isso não existe. Tem a reabilitação. Aquilo tem um preço só. E você vai usar aquela tecnologia que você precisa. Vai usar. Exatamente. E ao longo do tempo, eu fui aumentando meu pátio tecnológico. E aí a gente fala, bom, agora a Bia precisa do laser. Agora traz isso aqui. Agora eu preciso daquilo. Agora eu preciso daquilo. E quando você tem 5, 6 aparatos e eu consigo usar isso tudo na Bia, o tempo de terapia tecnológica fica muito reduzido. E eu ganhava um tempo grande, às vezes, de 40 minutos para te dar movimento, que daí era a parte que eu queria. Entendi. Entendeu? Para ele ver que estava funcionando e ganhar confiança. Lembra da memória sinestésica? Assim, eu preciso tirar seu sofrimento, recuperar seu tecido, nem que seja por um momento. Eu preciso reorganizar. Você ver que é possível. E agora você vai fazer comigo. Entendeu? E vamos fazer agora. A gente tem uma janela de tempo para isso acontecer, porque o seu cérebro parou de receber esse estímulo que não é saudável nessa janela de tempo. Não é amanhã, não é semana que vem, não é na próxima terapia. É agora. E sou eu e você, e a gente vai fazendo a intensidade necessária para que aquela memória seja consolidada. Que legal. E foi assim que aconteceu. Em 2017, 15, quando começou a neuromodulação de fato no IPQ da USP, foi o primeiro grupo que se formou lá. Tinham 2 fisioterapeutas só no grupo, muitos médicos. Ali começou a se falar que talvez, se fizesse exercício logo depois, o paciente poderia melhorar um pouquinho. Mas assim... Já não era ao mesmo tempo, né? Não, que hoje é simultâneo. Exatamente. Mas imagina, 2015 é ontem, né? No momento histórico é ontem. É muito recente. Nem quando eu comecei a fazer a estimulação, eu descobri que se fizesse com um psicólogo fazendo a terapia, foguete. Foguete. Um foguete. Para você ter ideia, lá, quando a gente via pacientes com Parkinson, eu via aquele paciente num freezing total, né? Para quem não conhece, existem Parkinsons que evoluem com imobilismo total. Rigidez, uma coisa, assim, muito grave. E aí eu olhava aquilo, assim, o ambiente acadêmico nem sempre ele é amigável, né? Principalmente de pesquisa. Não é. E eu gosto da pessoa, sabe? Então eu vi aquele senhorzinho totalmente rígido e aquele médico, ou enfim, aquele profissional da saúde fazendo a estimulação transcraniana e olhando para o outro lado.
E eu Sem essa ficava coisa olhando. da conexão do afeto, Ai, né? Bia, aí eu olhava aquilo e falava, nossa, ele perdeu 3 horas num ônibus horroroso, nessa situação, nesse Pra calor. ficar meia hora aqui. Pra ficar meia hora aqui, e aí o sujeito simplesmente vai desligar o aparelho, não vai perguntar como ele se sente, nada. Aquilo ali é a facada no meu coração, sabe assim? E que desconecta o afeto, que é matéria-prima Não para é? fazer qualquer tecnologia virar, Exato, dobrar a potência. exato. E aí eu pegava aqueles velhinhos e eu levava todos pro banheiro do IPQ e eu fazia fisioterapia no banheiro, porque era o lugar mais quieto e também maior pra gente conseguir fazer a parte motora. Eu fiquei super conhecida por todas as serventes do HC, porque eu era aquela insana que ia pra dentro do banheiro fazer as mobilizações com esses velhinhos. E aí aquilo me encantou. Eu falei, pronto, agora eu achei um método. Porque antes da estimulação transcraniana, você não conseguia fazer um método. Não. Aquilo estava baseado em mim, sabe? Ah, a Tati tem essa habilidade. Aquilo ali não era replicável. Mas no momento em que você consegue mudar o status do cérebro e você consegue melhorar alguma coisa do tecido periférico e fazer um exercício, você montou um método. E aquele método, ele tem 1 hora de duração. E aquilo pode ser ensinado, aquilo ali é replicável. E aí apareceu o INTEF, falar, agora sim, agora eu posso pegar essas pessoas. Até então, o INTEF, ele fazia fisioterapia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como qualquer outra Sim. fisioterapia. Até que chegou o Covid. Todo mundo fechou. Eu me lembro que eu liguei para médicos muito fortes, assim, presidente do INCOR. Falei assim, mas tá todo mundo fechando, a gente não pode fechar. A gente foi Porque- treinado para ajudar. Como não, assim? E o paciente crônico, né? Ele como ia perder, É. né, o tempo. E eu falava, eu não vou fechar. Ele falou, mas não é para você fechar. E aí, nós acabamos virando a porta de entrada de todos os pacientes que vinham com aquelas sequelas muito graves pós-internação do Covid. E que eles chegavam Que como? aconteceu mesmo, né? Acontece ainda, né? Porque, assim, essa coisa tem gente... Por exemplo, eu tenho o pai de uma amiga que ele, depois da Covid, ele, de fato, iniciou um quadro de desautonomia. Mas muito, muito gritante, Exatamente. né? Então, a gente... tem gente que fala assim, foi tudo muito novo, mas o fato é que a Covid foi muito mais do que só um vírus que atacava o pulmão. Imagina. Não foi nada disso. Ele inflamava Pan-inflamação todo central, o organismo, periférica, central, múltiplos periférico. sistemas Por associados. Isso que a gente perdia olfato. Isso. Olfato é cérebro. É a via de entrada, né? O Ele pegava a via de cérebro. entrada. Exatamente. Então, aquilo, se pegou aqui, querida, ele sobe. Exatamente. Não tem como. Então, assim, o Covid ensinou muito. Ele, nesse sentido, ele acelerou muito a reabilitação. Por quê? A gente tinha que atender. Mas você teve a primeira, a segunda, né? Quando chegou aquela onda de Manaus, Lembro. não sei como foi aqui no Rio, mas em São Paulo, tinham famílias que fretavam aviões e chegavam em São Paulo com 10 infectados. E eles iam para hotéis, ficavam fechados nos hotéis, e a gente tinha que tratar aquela turma. Então, o que a gente fazia? Falar, bom, não dá para vir 3 vezes por semana. Vamos ter que dar um jeito De fazer todo dia. isso todos os dias, intensivão e tudo mais. Bia, quando a gente fez isso, então o que eu fazia? Eu fechava a clínica, aquelas pessoas já conviviam, então aquele vírus, aquela carga viral estava ali entre eles estavam juntos, ok, não tinha ninguém de fora, e a gente começava a fazer todas essas coisas que a gente falou até aqui, de uma maneira intensiva, às vezes de manhã e à tarde, e assim ia. Quando a gente começou a fazer isso, os pacientes começaram a melhorar numa velocidade que eu nunca poderia imaginar. E eles melhoravam a ponto de fazer assim, no terceiro dia, eu tô dormindo, que o Covid tira o sono, né? Também. Ele faz uma alteração de sono monumental. E ele fala, nossa, eu comecei a dormir. Nossa, eu tô levantando. E aí você começa a ver, como eu vi na tese de doutorado na polissonografia, que a interconexão dos sistemas, se você não atingir todos ao mesmo tempo, você não reseta aquela pessoa. Você tá falando uma coisa tão interessante, porque assim, eu fechei o consultório na época do Covid, e aí comecei a receber telefonema de pais, de parentes de pacientes que eu tinha tratado quadros depressivos muito graves com a estimulação magnética, e falava assim, doutora, se lembra do meu filho? Eu tô igual. Aí eu falo, olha, então vamos esperar, aguardar. Ele falou, não, a senhora não tá entendendo. É agora. Eu não tenho esse tempo. É agora. Eu posso fazer uma besteira. Falei, mas Nossa. e o avião? Você vai pegar o avião? Não, doutora, eu fui caminhoneiro uma vez. Eu vou de carro. Nossa. Eu vou chegar aí. A senhora me atende? Eu ia dizer o quê? É emocionante, não é? Eu ia dizer o seguinte, não, é? você não vem, vamos esperar. Não tinha como. Nossa. E aí o serviço de saúde depois se organizar. Não, saúde pode.
Então, assim, atendi muita gente. Foi o que a gente fez. Muita. Trincheira, né? Exatamente. É isso. Eu trabalhei nas trincheiras e era assim. Exatamente. E aí era isso. A gente fazia... Aquilo que a gente fazia, uma estimulação por dia... Fazia 3, 4. Não é isso? Até 5. E melhorava maravilhoso. E não era maravilhoso? Não, o paciente, ele levanta, né? A gente tem fotos, vídeos de pacientes que o paciente entra no consultório, ele não olha no seu olho. Isso e depois de 2 horas, ele tá assim, falando com você assim. E você já fez 4 ali. Exatamente. Meia hora, meia Sim. hora, meia hora. Sim. Exatamente. Qual a grande vantagem de a gente estar fazendo reabilitação? No intervalo da estimulação cerebral, você está fazendo o estímulo bottom-up, de baixo para cima. Exatamente. Né? Você está pegando Isso. digamos assim, a musculatura e Isso, ativando. Quando isso. você está com a estimulação, você está Isso. pegando a via do cérebro Isso, descendo. isso. Então, você faz todos os circuitos. Para as pessoas entenderem é o que a gente fala lá, né? Assim, nós temos neuroeixos. Hoje, a gente não fala mais lesão segmentar, né? Ah, tal área do cérebro, ou intestino, ou músculo, ou ombro. Não existe mais isso. Hoje são neuroeixos. Então, é eixo cérebro-coração, cérebro-intestino, cérebro-músculo, e assim vai. Eixos, né? Esses neuroeixos, eles podem estar inibidos ou estimulados. Essa comunicação entre Exatamente. cérebro e corpo, É uma corpo via, e cérebro, é uma via dupla. A gente tem aí, não tem? Acho que tem. O que a Tati mandou pra gente? Ah, que legal. Esse é o Esse é o fenômeno top-down. top-down. Como é que é? Quando você estimula o cérebro, isso aqui é um estímulo, por exemplo, de estimulação magnética, mas poderia ser corrente contínua, por exemplo. Você está estimulando o cérebro. Eu estou estimulando uma área no cérebro, e essa área no cérebro pode estimular a melhora muscular, a organização de um esqueleto, né? Assim, o neuroeixo cérebro-músculo. Eu posso estimular o intestino, isso é fantástico. Você estimular o intestino de um paciente crônico que tem uma microbiota horrorosa, que tem constipação, que preenche os critérios Roma 4, né? Que cólon irritável, doenças funcionais do intestino. Você conseguir modular isso eletricamente, você dá vida para esse paciente. No cérebro, você interfere nessas vias. E essa daqui é uma das mais legais, porque uma vez estimulando o cérebro, você consegue interferir nos beats do coração. Na batida do coração, que é entendido como um segundo cérebro, né? Sim. Eles brigam. Sim. A cardiologia fala que o coração é o segundo cérebro, a gastro fala que é o intestino. Mas Exatamente. seja como for, tá tudo certo. Eles são maravilhosos. Tocar a mesma música como se fosse uma orquestra. Exatamente. O fato é que quando você estimula o cérebro desses pacientes, você consegue uma coisa chamada... Você interfere na variabilidade cardíaca, que é a capacidade que esse eixo, em especial cérebro e coração, ele tem de se adaptar a respostas de estresse. E isso é a coisa fundamental, foi fundamental no COVID e é fundamental para o doente crônico. O doente crônico, ele tem uma incapacidade de tolerar novos estímulos. Tudo aquilo vira aversivo para ele e ele reage na mesma intensidade. E as vias já estão saturadas. Exato. Você tem que... altamente reativas. Você tem que fazer outra carga. E então, tem uma área específica... Existem por áreas, exemplo, sim. na minha área, eu usava muito F3, F4, Isso. área suplementar. Isso. E eu via muito melhoria de sono. Mas é exatamente isso. Por exemplo, a área F3 e a área motora suplementar são áreas muito importantes, justamente são portas, né, de entrada do sistema autonômico. Então, quando você entra por ali, você consegue ver reações autonômicas realmente modificando. Aí você imagina, quando você tem um paciente na sua mão, você fala assim, e se a gente fizer isso e meditar? E se a gente fizer isso e correr? E isso, e com aquilo? Entendi. E como você está mexendo com atividade de vida diária e comportamentos, é muito mais fácil para esse indivíduo tirar isso do seu consultório e levar para a vida dele, entende? Perfeito. Ele vê você fazendo. Ele sente. E o interessante disso virou um método, porque quando você atinge o cérebro e consegue colocar velocidade nesses neuroeixos, a sensação é imediata. Ela pode até não se sustentar no início, na primeira ou na segunda sessão, mas você consegue fazer um paciente sentir um boost. Vislumbrar. Assim, não, é possível. É possível. Aquilo que disseram para mim, que tinha uma área morta, não está morta. Não. Tem vida ali, Sim. nessa minha Sim. área aqui. É possível, é só uma questão de fazer mais intensamente Exatamente. e mais quantidade. Aí tem 2 conceitos super importantes. O inverso é real também. Então, aquilo que a gente faz na fisioterapia no paciente crônico. O paciente crônico, erradamente, é tido como aquele paciente queixoso. Ah, vou te dar taxa, ninguém merece esse paciente. Eu vou te dar aquele poliqueixoso. Que horror, né? Sim.
Um horror. Ele, coitado, ele fica num limbo. Fica. Né? Ele é super julgado. É. Então, aquele paciente que chega em equipes que não tem esse conhecimento, essa técnica, como é que a equipe junta esse paciente, né? Acolhe, com estímulos muito baixos. Vamos adaptar com calma? Vamos acolher? Vamos segurar, mas vamos devagarzinho. O paciente falou primeiro, abaixa a intensidade. Ninguém tá falando que a gente vai matar o paciente fazer exercício. Não, mas você faz estratégia, né? Então, muda o grupo. Faz de um outro jeito, mas o fato é que quando você não usa um exercício, um estímulo breve e intenso, aquela via que já não é uma Brastemp, né? Não é uma espetacular, ela não vai responder. E ao contrário, o nosso corpo, ele gosta de comodidade, né? O corpo vai gostar muito mais de ser gordinho, sedentário, não é? Sim. Sem muito estímulo cognitivo. Porque a zona de conforto não é ótima. Não é errado falar isso, né? Não, é confortável. Só que tem que ir lá, nada de novo acontece. É isso, né? Tudo vai se manter do jeito que tá. Exato. Se tiver ruim, vai se manter ruim e piorar. Exato. E se tiver bom, vai ficar ruim uma hora. Então, o paciente crônico é isso. Então, assim, esse tipo de abordagem faz com que esses neuroeixos comecem a disparar de um jeito muito mais veloz e com uma intensidade. Velocidade é uma coisa, intensidade é outra. Sim. Então, ele vai ser veloz e intenso. E isso abre os caminhos de cérebro para corpo, exatamente. Corpo para cérebro. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. O cérebro é totalmente neuroplástico. Nosso corpo é neuroplástico, mas o nosso cérebro... né? Não é? Isso evidencia essa neuroplasticidade de uma maneira inquestionável. É o princípio elementar dessa técnica. Exatamente. O interessante é que na hora que você faz um estímulo, você vai mudar funcionalmente aquele cérebro. A função. Não necessariamente aquilo vai perdurar, né? Mas se você reverberar, se você colocar a meta, lembra da memória sinestésica? Coloca a meta, reverbera, faz aquilo ter uma função. Você cria um novo circuito. Aí aquela plasticidade funcional, ela se torna anatômica. E aí as coisas mudam. Aí vai. É aquela coisa de você chegar numa floresta, abrir um caminho, né? Que ninguém estava abrindo, no início é difícil, aí todo mundo começa a andar, chega uma hora, você tem uma trilha aberta. Bia, é perfeito. Servindo para todo mundo. Esse exemplo é perfeito. É o que a gente fala para o paciente assim, chegamos aqui, tipo, estamos no meio da floresta, como é que a gente vai sair daqui? Exatamente. Então, o método é como a gente vai sair daqui. A gente só vai apagar esse incêndio, vamos construir um caminho e vamos sair daqui. A questão é, o que a gente faz depois daqui? Entende? A gente está nesse ponto, assim, a encruzilhada hoje da reabilitação é esse. Eu sei que eu desbravei um pedaço, é muito legal, mas hoje a gente olha para trás, assim, vocês podem ajudar muito nisso, porque você fala assim, tem pacientes que continuam sozinhos numa trilha de sucesso, e tem pacientes que parece que não tem para onde voltar, né? E aí eles continuam a rodar de um outro jeito, né? Eles conquistaram alguma coisa, mas não são tudo flores, né? Sim, aí vem a disciplina, depois que você mostrou, olha, aqui, tem vida aqui. Então, agora a gente tem que investir na vida que está ali. Exatamente. Então, isso é importante. Tem um outro, né, Bru? Que é o oposto, é o fenômeno bottom-up. Tem o top-down, que é de cima para baixo. E tem o próximo. Esse aqui? Isso. O bottom-up? Isso mesmo, isso mesmo. Hoje, o que a gente sabe... Peraí. Isso. Bottom-up. Isso. Você imagina, se a gente coloca eletrodos na perna de uma pessoa, no tronco de uma pessoa, por exemplo, o diabético, aquele estímulo que está vindo de baixo para cima, ele alimenta esse cérebro. E que se ele foi estimulado antes, ele tem uma porta, uma janela de oportunidade se abre para que aquela conexão seja perfeita. Então, você faz as duas vias. As duas vias. O que é isso aqui, Tati? Então, isso são estudos de PET, mas aí você está fazendo de baixo para cima. Exato, estímulo. Na musculatura. Exatamente. Subindo para o cérebro. Quer ver um exemplo que pode ajudar muita gente? Em 2017, 2018, eu olhava e falava assim, nossa, e a população de diabéticos? Eles têm muito problema e eles ficam no limbo. Tem um momento que o médico fala, olha, não tem o que fazer, você tem que se adequar com essa dor na perna, essa alteração de sensibilidade. E aí eu pensava, não, mas espera aí, neuropatia diabética. É isso. E é uma coisa absurda. E esses pacientes têm alterações no processamento central, tem muitos trabalhos que falam sobre isso e que levam à depressão, que levam a outras alterações. Assim, o diabético tem pan-alterações. Não, é muito maior do que a gente imagina. Porque o açúcar não está restrito ao estômago, está restrito ao processo inflamatório em todo geral, o corpo. Exatamente.
E aí eu falava, poxa, mas e se eu colocar eletrodos na periferia, eu vou interferir lá em cima. Isso em 2017. Porque a gente fazia EEG, a gente fazia estudos de PET e tal. E na época, eles olhavam pra mim e falavam assim, lá vem a cientista. Eu falei, mas gente, mas isso inventar ideia. Isso é a reabilitação. Eu não inventei a eletroestimulação. Não, e a gente não inventou, você não inventou a neuroplasticidade. Agora tem que praticá-la. Isso, exato. E aí a gente começou a estimular a periferia e a gente começava a ver mudança no padrão central. Falar, opa, então assim, o que a gente tinha aqui? A gente tem uma via que está defeituosa, mas ela está muito aquém da possibilidade que ela poderia ter agora, mesmo em virtude da doença. Mas então, ela está lá. Como a via existe. Ela está lá. Ela está mal frequentada. Ela está doente, mas ela está andando 20% só de potência, mas ela poderia estar andando 80%. Ela tem déficit de 20%. Se você estimula, você ganha 80% de função. Curou a diabetes? Não. Estrada dá gordura. Isso não quer dizer que você não vai tratar a diabetes. Tem que tratar. Lógico. Tem que reduzir ao máximo o que for o açúcar inflamatório. Sim. Tem que fazer tudo isso. Quer ver um exemplo lindo? É o Parkinson. Chegam aqueles pacientes caquéticos pra gente. Altas doses de levodopa. Né? E vem pelo neurologista, né? Que gosta muito. E vai aumentando. E vai tendo efeito colateral. E vai aumentando. E aquilo ali vai ficando. E aí tem um momento, assim, que bom, assim, hoje neurologistas entendem o que a gente faz e é um prazer. Né? Nossa, Bia, é assim, tem neurologistas que falam, nossa, que bom. E aí ele fala, Tati, eu preciso aumentar mais, porque ele não tá conseguindo. Eu falo, me dá um mês. Aguenta 2 meses, me ajuda 2 meses, porque tem muita desautonomia nisso, a gente pode falar disso. E aí você ganha massa muscular. Aí você começa a estimular músculo e começa a regular de baixo para cima. E conforme aquele músculo começa a ter ação, você vai vendo que o impacto da doença de Parkinson era muito menor do que você estava vendo um mês antes, sabe? E aquele médico... A via central não era daquele tamanho. Ela não estava recebendo estímulo da via periférica. Exatamente isso. Então, assim, o que você está vendo não necessariamente é a doença inteira. A doença crônica tem isso, né? É a doença. A definição de doença crônica é a doença e a disfunção. Ninguém no Brasil trata a disfunção. Essa é a grande mazela que a gente tem. Só trata a doença. E não as consequências que surgem. Ninguém trata a alteração de marcha, a perda da massa muscular, nada disso. Mas colhe esse paciente lá na frente, que hoje está todo mundo adorando falar do paciente frágil. O paciente crônico, na verdade, é um paciente frágil em curso. Ele é em curso. É igual a fratura de estresse. A gente olha, o paciente tem a dor da fratura. Aí você olha o raio-x, você não vê a fratura. O professor mais antigo, ele fala, mas ela está lá. É que você só fez a foto no momento errado. O processo já começou, entendeu? O paciente crônico é exatamente a mesma coisa. E por exemplo, o que você define de desautonomia? Que eu acho importante para as pessoas entenderem. Sim. A desautonomia, ela é uma falta de modulação, uma desmodulação do nosso sistema de estresse. Então, a gente tem um sistema que dá o balanço das funções de todos os nossos sistemas. E esse sistema é chamado sistema nervoso autônomo. Na minha época, a gente estudava um pedaço disso na escola. Hoje em dia, acho que não. Não tem mais. O sistema nervoso autônomo é um sistema de balanço, tá? Ele é dividido em sistema simpático e parasimpático. A grosso modo, o que a gente tem é que quando o sistema simpático está ativado, você tem o ímpeto de agir. A definição mais clássica é o instinto de luta ou fuga, vai? Então, quando o simpático está alto, você tem o instinto, né? Você vai lutar ou você vai fugir de um evento aversivo, exatamente. E o sistema parasimpático é aquele sistema que faz o corpo ficar trabalhando em velocidade cruzeiro, para que tudo funcione... Mas sem atrito. Sem atrito. Você tem um tônus, eu tenho um tônus, faz tudo ficar funcionando. E esses sistemas, eles são o balanço. Se a gente for pensar assim, o que o mundo precisa hoje, é do balanço. Exatamente. E não tem, né? Se a gente for parar para pensar, todo mundo só fala de ou você tem que estar estimulado, excitado, ou você tem que estar relaxando, meditando. Já pensou nisso? Quando na realidade você precisa dos dois em harmonia. Que é o que a gente chama de alostase, né? Alostase. A alostase é a capacidade de você reagir a estímulos e horas você vai ficar alto, né? Tem o estímulo, horas ele vai ter que se retirar. Mais parasimpático. Ele tem que se retirar e assim vai. A desautonomia, ela pode ser de base, assim, você pode ser desautonômica de base, por exemplo, eu tenho desautonomia. Eu não tenho uma doença. Ou ela pode estar no curso de uma doença. Por exemplo, o Parkinson é uma doença degenerativa que afeta o sistema autonômico e por causa disso ele vai ter sintomas de desautonomia. Certo. Ok? Certo. E entre outras tantas doenças. O diabetes também tem desautonomia por causa da diabetes. Ele vai lá, machuca os nervinhos do sistema autonômico e aquela disfunção
vai mostrar alteração em vários sistemas. As principais alterações, elas estão relacionadas ao controle da pressão, tá? Então, é um paciente que quando fica em pé, por exemplo, se tiver POTS, que a gente fala de taquicardizante, né? Ele levanta. Que é a alteração da pressão por postura. Exatamente. Então, eu tô sentada, quando eu levanto, os meus vasos não conseguem contrair. O certo seria que eles contraíssem para manter o sangue na minha cabeça, no meu cérebro, né? A perfusão. E algumas doenças, esse vaso não consegue contrair apropriadamente ou num tempo perfeito. Que seria ideal para você não desabar. E a gravidade exerce a sua função e você acaba tendo a diminuição do fluxo cerebral. Por causa disso, você vai ter alterações. Então, você pode perder a consciência, você pode ter, sabe, aquela névoa, né? Você pode ter sensações estranhas no gastrointestinais, né? Tem gente que solta o intestino, tem gente que tem náusea. É muito comum. Porque contrai a musculatura intestinal também, Exato. né? Ou solta, depende. Exatamente. E você pode ter taquicardia como um instinto protetor para fazer com que o seu sangue circule mais rápido para tentar manter sangue na sua cabeça. E aí isso vai ter a taquicardia, que é o POTS. Nem todo mundo tem POTS, tem muito mais gente vasovagal, que a gente fala, que é a diminuição realmente da resistência, e esse paciente é bem não mais consegue propenso a desmaiar. Exatamente. O POTS nem tanto. Exatamente. Então, assim, é uma doença importante, uma condição importante. A gente fala muito dela porque ela está no curso de todas as doenças crônicas. Entendi. Porque ela é o pano de fundo da fragilidade. Entendi. Né? Tanto que, pelo que você está me falando, você começa tratando a doença, mas reorganizando todos esses sistemas simpático, parasimpático e trazendo para jogo na base do equilíbrio. Exatamente. Ela é uma das grandes responsáveis pela frase "eu não posso". Entendi. Entendeu? Consigo. Eu não consigo. Então, assim, é muito difícil um paciente crônico, ele chega num médico e o médico dá o remédio e ele fala assim, olha, só que você precisa perder peso, você precisa fazer exercício. Dieta. O paciente fica muito bravo, porque ele olha aquilo e ele fala assim, eu sei, mas eu não consigo. É preciso fazer exercício, mas como? Eu não consigo. Então, é uma sensação de incompetência, é uma sensação de não acolhimento que esse indivíduo tem, por um desajuste num sistema que é muito importante para a sobrevida dele. E que, quando negligenciado... É como se você tivesse que provar para ele e para o entorno que, se você ajusta esses sistemas, ele sente que pode. Exatamente. Você não vai ter sintoma. Mesmo que ele não possa naquele momento. Porque imagina, o sistema autonômico é o nosso sistema primitivo. Então, quando tem uma pane ali, o seu cérebro tem certeza absoluta que você não tem que fazer aquilo. Nada. Tipo, ele não tá entendendo o que tem que fazer, então é melhor ficar paradinho. Nada demove. Não, isso que eu tô falando. Né? Ele chega e fala assim, olha, tô com falta de comunicação ascendente, a comunicação descendente do cérebro pro corpo tá tudo esquisito, é melhor ficar parado. O paciente vai falar pro paciente que ele pode. Ele vai falar não, porque é algo primitivo. Ele fala, não, isso aqui é iminência de morte, eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer. E aí esse paciente muitas vezes é levado para outro profissional e fala, não, agora você está deprimido, você está ansioso. E se não tem um bom diagnóstico, ele é tratado para depressão, e o que piora né, essa organização sistêmica. Exatamente. Pode até dar hipotensão mesmo, dependendo das medicações. Assim, eu aprendi com os psiquiatras, né, que existe um grande diagnóstico diferencial, né? Que às vezes você não sabe o que você está vendo naquele momento. Mas quando você dá aquela medicação e o paciente começa a desandar, fala, não, peraí, tem uma base desautonômica. Eu aprendi com os psiquiatras, que legal. Exatamente. Incrível isso. Mas hoje o mundo é grande, né? O Brasil é grande e a gente vai vendo profissionais que vão fazendo assim. A gente tem uma quantidade considerável de pessoas com diagnóstico equivocado de TDAH, autismo e assim vai. Porque, na verdade, tem alterações autonômicas desgovernadas, né? Exatamente. Existe muito isso. E é uma coisa que mesmo que você tenha um diagnóstico, corrigindo essa desautonomia, melhora também. Exatamente. Então, assim, hoje nas escolas, né, a gente vê muito isso, muito. E quando você corrige... Então, a gente está falando do sistema de estresse. Junto com o sistema de estresse, tem o sistema de controle hídrico, que é o nosso sistema de pressão mesmo. Exatamente, manutenção da pressão. Exato. Quando você corrige... acumula líquido, libera mais líquido. Isso. Quando você corrige essa parte elétrica, você corrige a parte de ingesta hídrica. Parece uma besteira, né? Você melhora a qualidade de vida daquela pessoa de uma forma absurda. A pessoa passa a conseguir fazer atividade física. Ela precisa só de alguns guias. Então, tem alguns pacientes que fazem exercícios ao contrário, a favor da gravidade, com a cabeça para baixo. Entendi.
não consegue ficar em pé. Mas planta bananeira, ele fala que ali é o paraíso. Mas Sim. você precisa de um profissional para falar assim, aqui você vai conseguir, vem comigo que a gente consegue. Mas eu não tenho força no glúteo. Peraí, que tem um eletrodo aqui que vai segurar seu glúteo até você conseguir. Se você pensar que você tem alteração dos eletrólitos também em resposta aos sistemas simpático e parasimpático, que eles regulam também isso. Exatamente. Desfaz tudo mesmo. Exatamente. Então você tem que ter, às vezes, até sinalizar com eletrólitos com mais intensidade para que o organismo fale, tá tudo bem, não precisa ficar aí disparando alarme. Então a desautonomia isso é um pano de fundo da fragilidade, é o que vai montando esse quadro crônico que lá na frente vai trazer gravíssimas consequências. É isso que o mundo está lutando contra, né? Porque aí a desautonomia já está na cronicidade. Exatamente. Né? Ela é o grande, né? Desautonomia e sarcopenia. A perda muscular. Então, assim... Responde por quê? Está presente em 100% das doenças crônicas. Não tem jeito, critério de fragilidade. Perda de musculatura e desarranjo dos sistemas simpático. O último que aparece parasimpático. São os desarranjos de ativação, principalmente do lobo frontal, né? As nossas funções executivas centrais, que vem na sequência. Porque se você não tem fluxo, a primeira coisa que desativa são as áreas frontais do cérebro. Que são as mais sofisticadas. Exatamente. Que precisam disso. E que são elas que ligam, são as portas de entrada para o sistema nervoso autônomo, certo? E se você não tiver o vaso funcionando muito bem, e se você não tiver bomba muscular para isso, o cenário está feito. Com certeza. É isso. Perfeito. Hoje a nossa população é assim. Não existe remédio para corrigir isso? Não tem. Não tem. Mas existem ajustes. Sim. Que você novamente entendi perfeitamente. Perfeito. O que você está colocando é que você usa a tecnologia para ativar novamente esses sistemas que em algum momento resolveram Ao mesmo parar. tempo. E é muito legal, porque assim o sistema é altamente responsivo. Isso é lindo no corpo. Você pega um velhinho caquético. Foi feito para o movimento, Exatamente. Né? É exatamente isso. Exatamente. Isso é lindo, a memória né? tá lá. Nós fomos feitos para movimentar. Tá tudo lá. Só que ela é frequência e intensidade dependente. Então, se você coloca o velhinho na piscina e faz ginástica de espaguete acima da água, não vai mudar nada a vida dele. Coloca 2 eletrodos num aparelho que custa R$200 que ele vai fazer na casa dele. Coloca no glúteo, na panturrilha e a gente conversa em uma semana. É outro velhinho. Entendeu? Então, tem um desajuste de treinamento. Esses aparelhos hoje tem aparelhos que são portáteis. E a gente está nessa fase, que assim, uma coisa é você pegar o paciente realmente frágil, que não consegue sair da cama, que está desmaiando 6 vezes por dia, grave. E aí você fala, não, peraí, você precisa de isso. Você precisa de um centro de tecnologia. Mas a grandíssima maioria dos pacientes não precisa disso. Entendi. O que ele precisa? De um terapeuta bem formado, que eu chamo de terapeuta polivalente, sabe? Multicompetente, que saiba ver esses sistemas, esses neuroeixos, e saiba interagir, muitas vezes, dentro da casa do paciente, porque isso faz uma diferença gigantesca. Você está dentro do ambiente daquela pessoa. Com aparelhos elétricos, tanto centrais, quanto periféricos, quanto autonômicos. Hoje existe estimulador vagal. Estimulador vagal hoje custa R$300. Exatamente. Gente, eu canso de falar, gente, compre esse aqui, né? Mas o paciente compra e não faz todo o resto. Porque não tem o terapeuta que ensine isso. Não tem o técnico que monte a estratégia. E aí não funciona. Os psicólogos são ótimos nisso, né? O treinamento que vocês fazem de TDAH, vocês fazem, né? A gente chama isso de, não sei na área de vocês, mas pra gente é autogerenciamento sustentado. Que é a terapia cognitivo-comportamental nesse aspecto. Não é assim, você pode dar todas as ferramentas como profissional, mas se ele não fizer, não vai. Então é o sustentado, né? Perfeito. Então assim, autogerenciamento sustentado. O que a gente precisa hoje é formar essas pessoas, né? Perfeito. Hoje o que a gente... E propagar, né? Hoje o que a gente fala é assim, a gente tá com um problema dos 2 lados da mesa, né? Tudo que a gente falou agora é dos pacientes. Aí você fala assim, tá, mas tem que formar os fisioterapeutas. Cadê os fisioterapeutas? Quem são? Né? Onde estão? Não, eu acho que os fisioterapeutas ainda não conseguiram entender como essa profissão é revolucionária num mundo onde a gente tem doenças crônicas e só vai aumentar, porque a longevidade está aumentando. Então é como se você estivesse abrindo a porta, tipo assim,
estou aqui para te dar dignidade de longevidade. Porque não adianta ter longevidade sem dignidade. Exatamente. Né? Hoje o que a gente vê, assim, o fisioterapeuta hoje tem uma média salarial no Brasil de R$ 2.500. Uhum. Como um profissional desse vai conseguir investir no próprio conhecimento e mais em tecnologia? Como ele vai fazer isso? Para usar a tecnologia. Né? Exato. Se ele estiver dentro do sistema, que é aquele que eu vi quando eu me formei, do guichê, ele não vai conseguir nunca fazer isso. Se ele não romper, se a gente não tiver um sistema de mentoria mesmo, sabe? Do tipo, vem cá, eu vou te ensinar. Não vou esconder nenhum conhecimento. Não, zero. E se juntar. Bia, essa é a minha meta com de vida. outros colegas, né? Exato. Porque assim, uma máquina é muito cara para uma pessoa. Mas se tiver 5 pessoas que pensam naquilo e financiam, porque as pessoas financiam um carro. Eu não vejo as pessoas com tanto problema para financiar um carro. Aí quando vai... Eu me lembro que a primeira máquina de estimulação magnética, isso tem muito tempo, era 100 e não sei quantos mil. Né? Hoje deve estar 200, 300, 400, sei lá. Há muito tempo, mais de 10 anos. E eu olhei aquilo, em nenhum momento... Eu pensei, não, mas eu não tenho. Eu falei assim, não, vou ter que ter, porque vai dar certo. Eu fiz a mesma coisa. E é assim, quando você tem aquela intenção, é a mesma coisa. Você sabe o que vai fazer com aquilo e você acredita, as coisas vão rodando. Hoje o ponto é esse. Hoje eu entendi, hoje eu consigo olhar um paciente e falar assim, você precisa do Intef. Mas a grande maioria deles não precisa. Ou então precisa para dar esse start. Isso. E depois, sem dúvida, estou te dando as possibilidades de você continuar sendo uma pessoa funcional. Exatamente. E disposta para a tua vida. Não desistir da vida. Hoje o que a gente precisa é de fisioterapeutas em grupos. Exatamente. Consórcios. Consórcios de fisioterapeutas. Você imagina, hoje, se o paraíso do paciente crônico, ele entrar num site e falar assim, aonde tem um terapeuta que entenda disso no Ceará? É isso que a gente precisa. E não é nada difícil de fazer. É um curso onde você, toda sexta-feira, tem que juntar esses fisioterapeutas online. Vamos discutir o seu problema no Ceará? E aí, quem é o profissional que tem que discutir isso com a gente? E assim vai. Quando eu comecei a ter a máquina de estimulação, era difícil. Tinha paciente que vinha de Fortaleza, tinha paciente que vinha de Salvador, tinha paciente... Hoje existem outros centros que às vezes eu tenho paciente, não, mas lá não é como aqui. Eu falei, não, mas aí é uma questão de você se sentir mais confortável, acolhido, o que mas for. O recurso está disponível. Mas o recurso está lá. Exato. Se você precisar de fato, está lá. Não precisa voltar aqui para fazer a manutenção. Então, assim, mudou e está mudando. Então, eu acho assim, da mesma maneira que dentro da medicina mudou, vai mudar dentro da fisioterapia. Os pacientes hoje estão muito mais informados. Exatamente. Eles se organizam em grupos de pacientes, são fantásticos. Eu participo de alguns grupos que são assim, tem médicos que pedem para entrar nos grupos de pacientes, para aprender com os pacientes, porque ninguém tem mais publicação sobre aquela doença do que eles sabem tudo, eles são muito organizados. E isso vai dar, isso é revolucionário, né? Isso vai muito mudando interessante, muito. Né? Porque eu acho que o conhecimento e esse compartilhar, essa acessibilidade ao conhecimento está fazendo pacientes mais participativos. E eles exigem que você seja um profissional melhor. Cada vez mais. Eu acho isso muito legal. Eles começaram a perceber que dentro da estrutura de saúde que se mostra hoje, isso não é uma coisa que eu tô falando assim, se estuda, né? Hoje se entende que o modelo de saúde que existe é um modelo para intervenção aguda, que está sendo atribuído para mais da metade da população de pacientes crônicos. Isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Exatamente. E não vai dar certo aqui, não deu certo já. É fingir que estamos fazendo alguma coisa. Exatamente. Mas que não está fazendo nada. Hoje, o modelo de estratificação de risco do SUS, do Brasil, ele é premiado no mundo inteiro. E ele existe, né? Ele foi feito pelo Eugênio Mendes, que é um sanitarista fantástico. Procurem, porque ele é uma coisa... Ele estratifica grau de risco de paciente e consegue propor essas intervenções com a equipe paramédica na frente. Os pacientes estão começando a entender isso. Então, quando ele se vê enlaçado, arrebanhado por um programa do plano de saúde e que faz com que ele tenha uma intervenção mínima, achando que aquilo é tratamento, ele já consegue entender que, na verdade, ele está sendo assim, só arrebanhado para contenção de custo, assim, sabe? Dizer que não está fazendo nada. Isso, não vai tá ali. Fazendo. Eu sempre recebia muito paciente, falava assim, não, mas ele está se tratando. Eu falei, depende. Isso, Bia. Vamos ver.
né? Isso. Depende, como tipo assim, chegava a gente e falei assim, você sabe se você, um processo de desabsorção na alimentação, você sabe se você tem H. pylori, uma bactéria? Não, mas eu fui no gastro, ele fez endoscopia, eu falei, mas ele fez o teste, né? Fez a biópsia para ver se tinha H. pylori. Não, mas ele me deu o remédio. Eu falei, mas o tratamento da gastrite, descasado aí. que é H. pylori, tem H. pylori e outro, é totalmente diferente. Então você está sendo tratado, mas não para o que você tem. Talvez por uma outra coisa. Então a gente tem que rever isso. Né? Esses grupos de pacientes, acho que são a grande válvula hoje para que os médicos comecem a mudar os comportamentos. Exatamente. E eu, pessoalmente, vivo hoje um momento muito interessante que é de estar na indústria. Então, assim, a gente tem uma dificuldade gigante de estar fazendo esse tipo de trabalho dentro do meio médico, mas esse ano, agora, as multinacionais começaram a olhar para a gente. E isso é uma coisa revolucionária. É como se eu tivesse entrado num outro país, falando uma outra língua que eu não falava antes. As coisas andam porque envolve dinheiro. O que as empresas multinacionais fazem hoje? Elas têm aplicativos de monitoramento diário dos seus funcionários. A gente está falando de gente que tem plataforma de petróleo e tudo mais. Funcionários que gastam fortunas da empresa em treinamentos, funcionários que ela precisa preservar e tudo mais. Essas empresas começaram, por causa das políticas ESG Health, começaram a fazer diagnósticos funcionais. As empresas. Não tem nenhum médico liderando isso. É o TI, é o RH, é a turma da gestão. E eles começaram a fazer esses screenings. E ele começa a falar, olha, ele tá ansioso demais. Ou ele então tá ansioso. Absentismo, não tá vindo, tem muita falta, tá aumentando. Exatamente. E tem dor, insônia, beça, abuso de medicamento, e assim vai. Esses aplicativos, eles começaram a mostrar um panorama de doença crônica daqueles funcionários onde o investimento é gigantesco. E aí a gente chegou nessas empresas e falou, mas tá bom, você fez o diagnóstico. E você vai fazer o quê? Você vai mandar para o sistema de saúde? Ou a gente vai tratar a função? E aí, hoje, a gente trata a função desses funcionários. Que legal. Então isso, já tem grandes empresas fazendo esse convênio. E empresas, assim, com 100 mil vidas. Então, bem provável que o que a gente vai ver a partir de agora é, a partir dos cases destas empresas, o que os planos de saúde e a medicina não acompanhou. Não conseguem dar conta. Eles vão fazer grandes cases e aí, provavelmente, isso vai se estender para a população inteira. Até porque, por exemplo, agora, né, a partir desse ano, se eu não me engano, maio, a gente vai ter a obrigatoriedade das empresas cuidarem da saúde mental dos pacientes. E aí a gente vai para a questão da autonomia, desautonomia e funcionalidade, porque quando eu tenho desautonomia, quando eu tenho disfuncionalidade, eu também vou adoecer mentalmente. É isso. Hoje o que a gente faz em uma grande empresa o paciente trata a parte mental central e eu falava, mas cadê o músculo? Ele vai gastar 15 minutos a mais. O senhor tem certeza que o senhor não quer colocar a reabilitação funcional junto? E ele vai sair com o tórax lá em cima, capacidade pulmonar. Ele vai nascer já com esse equilíbrio cérebro, corpo e cérebro. Hoje o que essas empresas estão fazendo é a renovação, porque tudo se transforma, das antigas salas de descompressão. Lembra? Exatamente. É isso, só que agora a gente faz com uma leitura funcional, né? E é ESGH, vai. É isso. Isso é tão bacana a gente estar vivo para ver isso acontecer, né? Porque, e tá junto fazendo, né? Exatamente, está presente. Bru, vamos pro Repórter Pipinho? O que é o Repórter Pipinho? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que são pessoas que adoram conhecimento geral. A gente tem lá hoje 2.300, 2.500 pessoas. Nossa. E eles são muito curiosos. Então, eles fizeram um pedido e a gente achou muito, muito razoável que eles fossem avisados quem seriam os convidados com 15 dias de antecedência e eles pudessem mandar perguntas, como se estivesse aqui ao vivo. Então, a gente vai dar voz a essas pessoas que a gente dá o seu Instagram, no caso da Intef, né? E eles vão lá e procuram. A gente pede assim, não começa a seguir. Tá. Deixa seguir quando o episódio for ao ar. Espiões. Não, porque você do nada ia começar a ver assim, o que aconteceu. Então, depois que o episódio vai ao ar, aí você vai ver que eles vão começar a seguir mesmo. Que legal. Próximo, Bru. Primeira, o que pode levar a um diagnóstico incorreto de desautonomia e quais sinais são essenciais para o diagnóstico preciso? A gente falou um pouquinho ali da depressão, mas
Vamos lá. Então, vamos lá. Levar a um diagnóstico incorreto da desautonomia, dizer que um paciente tem desautonomia quando ele não tem, normalmente problemas como depressão, por exemplo. Isso acontece, né? Um grande diagnóstico diferencial. Existem outros também, existem outras alterações cerebrais parecidas com desautonomia. Então, assim, convulsões, né? Sim. Alterações epiléticas e tudo mais, elas podem parecer... Um desmaio não é só síncope de desautonomia. Um desmaio tem outras causas. Causas cardíacas, arritmias, né? Alterações neurológicas, e isso exige um diagnóstico diferencial. Mas o mais importante, assim, que se você trata a depressão e trata a desautonomia, você sempre está acertando. Exatamente. Exatamente. Você não erra quando você trata a desautonomia. Pode ser que você não resolva a depressão totalmente, mas com certeza vai melhorar muito a resposta para a depressão. E quando você trata assertivamente, o paciente vira assim, ó. Ele é outra pessoa. Muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Isso que eu acho interessante. Isso é definitivo para a qualidade de vida dele. Não, e para ele acreditar. Não tem nem dúvida. Para ele não fazer aquela coisa de desistência, né? Porque o doente crônico, ele desiste. E foi o que você falou, 2 coisas na doença crônica. É desautonomia, desequilíbrio, né? De simpático, parasimpático, e sarcopenia. Isso é cruel. A dobradinha. E parece que a pessoa vai desistindo da vida, né? Ela vai apagando, né? Apaga. Vai apagando. O próprio cérebro, né? Próxima, Bru. A desautonomia pode surgir em qualquer idade ou existem fatores que aumentam o risco de desenvolvê-la? Então, existe desautonomia, ela como uma entidade em si. Você tem crianças com desautonomia, é difícil de diagnosticar. São aquelas crianças que tendem a girar, né? Ter aquela coisa do desmaio mesmo. E são crianças que têm muita dificuldade escolar e que, se você não entende que ela está tendo uma alteração de fluxo cerebral, ela vai tendo outros diagnósticos e atrogenias mesmo, né? Porque ela vai sendo medicada por uma infinidade de doenças que, na verdade, ela fecha critérios, mas ela não tem a doença. Isso acontece muito. E é muito triste isso em criança e adolescente, porque pega a fase de desenvolvimento, né? Então, quando você coloca pedras no caminho do desenvolvimento de uma criança, nossa, aquilo ali... É uma situação muito difícil e que dá muito mais trabalho depois, porque mexe justamente na confiança, né? Exatamente. Você está formando vias anatômicas, não é que você tinha uma via anatômica perfeita e que aconteceu alguma coisa, entrou um Covid ali. Você está formando, né? Você está formando na diversidade, é muito difícil. Existem fatores que aumentam o risco de desenvolver a desautonomia, que é justamente infecções, né? Assim, vírus e coisas assim. Crônicas, e as outras doenças crônicas. Então, diabetes, Parkinson, hipertensão. Exatamente. Mas ela pode existir só ela. Pode como condição. Exatamente. É muito comum. Muito, muito comum. Quer ver uma coisa interessante? Existe desautonomia, a gente vê muito isso em atleta master. Ele sempre teve muito músculo, ele tinha um drive, né? De atuação. De fluxo de sanguíneo, de comunicação. Exatamente. E quando você começa a ter um enxugamento da massa muscular no atleta, imagina quando ele para? Exatamente. Tá. O atleta de ponta olímpico, ele parou. Exatamente. Eu estudei um tempo em Papendal, que é o Centro Olímpico Europeu. E aí, eu fui estudar uma coisa, só que eu olhei no prédio do lado e eu via os atletas masters. E aquilo ali era muito interessante. Uma coisa bem que você falou no começo, que você via a mão e era horrível. Quando você vê a ressonância de um atleta olímpico com 30, 32 anos de idade, você jura que ele não anda, porque aquilo ali é um horror, né? Então, mas ele não tinha queixa porque ele tinha endorfina, ele tinha um músculo, ele tinha aquele drive, ele tinha tudo. Quando você apaga isso na vida dele, e você começa a ter um enxugamento muscular, qual é o principal enxugamento muscular? Axial. Isso acontece também na gente. A gente não perde quadríceps, você não perde ombro, você perde coluna. De sustentação da coluna axial. Que é onde passa o neuroeixo. Onde passa o neuroeixo. Perdeu musculatura na coluna, a primeira coisa que acontece, tórax abaixo. Isso. Diminui o tórax, né? Já viu? Que faz aquela cifose. E você vê que não é por só fraqueza, é uma incapacidade de vencer a força da gravidade. Quando de você manter a coluna, né? Manter esse... Porque a coluna é um grande... cabo elétrico, imenso cabo elétrico, né? Exatamente isso. Então, quando você faz isso no tórax, você perde a capacidade de expansão pulmonar. Perde-se o drive para regular pulmão e coração. E, imediatamente, você perde endurance, né? E o físico fica fazendo o quê? Assopra, pico. Fala, não, mas ele não tem endurance. Ele não vai daqui até a porta e volta, né? E você não vai dar endurance só no treino respiratório. Você vai dar
Pela capacidade de expansão do tórax. E você tem que ter a musculatura Exatamente. paravertebral. Exatamente. Ali, então, funcionante. esse é um fator para desenvolver desautonomia absurdo. Abaixou o tórax, isso aqui é uma regra básica que todo mundo devia sair daqui e olhar no espelho. Abaixou o tórax, você perdeu a linha de tensão entre o pubis e esse ossinho do tórax aqui. Essa distância, ela tem que ser a maior possível. Quando você abaixa seu tórax, você perde a tensão necessária para manter o seu abdômen com uma força mínima de postura. As suas vísceras se acomodam. A pressão interna muda e a gravidade age. Então, no momento em que você não tem essa postura antigravitacional, esses músculos são antigravitacionais, você abre um terreno fértil para isso. E em segunda análise... Para desautonomia também. Justamente a pergunta. E em segunda análise, tem trabalhos muito recentes que mostram que esses pacientes que têm essas alterações de postura têm prejuízo em função executiva central. Provavelmente por quê? Falta de fluxo. Exatamente. Incrível, né? Tudo relacionado, né? É um todo, né? Que não tem como isolar. É bonito, não é? De lindo. imaginar. Não, é uma orquestra. E é um raciocínio único, é um balé, né? É um balé. E é uma orquestra. Não é? Né? Tudo se alinhando, todo mundo tem que tocar a mesma música. Senão, cada um tá tocando um instrumento separado, uma música diferente. E é uma receita, né? Assim, não são tantas variáveis. Mas eu uma vejo, forma de olhar. Não sei se você já notou, por exemplo, eu tenho um personal que ele tem essa coisa de tirar a foto. Isso é bom. Para ver a coluna, para ver não sei o quê, eu já fiz cirurgia de coluna cervical, foi horrível. Nossa. Mas desde que eu faço todo o exercício e fortalecimento de musculatura paravertebral, eu não tenho dor zero. Nenhuma. Exato. Zero. Se eu deixo fazer, a dor volta. E é zero, não é, Bia? É zero. Zero, exatamente. Mas assim, mas não é todo personal que vê isso, não. Exato. Por isso que eu falo. A maioria, pelo contrário, você vê que as pessoas vão fazendo personal, vai ficando assim. Eu falo assim, esse cara deve estar mais ansioso. Bia, no dia que nós treinarmos fisioterapeutas personais e que tivermos os psicólogos juntos para ensinar essa turma, como eu aprendi a neuropsicologia, a abordagem do paciente, grande parte da disfunção das doenças crônicas vai ser controlada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Com certeza. E a cronificação não dá lucro, dá prejuízo em todos os sentidos e acaba com a vida de um paciente. Exatamente. É inacreditável. Tem um número que é uma coisa muito louca. Entre 2019 e 2020 é o número da ONU. Se perdeu no mundo, eu demorei para entender isso, 100 milhões de anos de vida saudáveis. Entre 2019 e 2020. Estarrecedor. Antes da pandemia, né? Estarrecedor, não é? Estarrecedor. 100 milhões de anos porque de cada vida um saudáveis. Foi perdendo um pouquinho. Exatamente. Em 8 bilhões. Imagina. Né? É coisa. Estarrecedor, né? Estarrecedor. Mas assim, como que... Você falou de risco, as infecções também, né? Exatamente. E o Covid trouxe isso. Trouxe isso estampado, assim, não dá para não ver. A gente aprendeu a ver, né? A gente aprendeu a ver. Por exemplo, a fisioterapia jamais via isso. Eu não tinha esse treinamento. Tanto que a depressão pós-Covid não respondia a remédio. É mesmo? Eu tinha que jogar na estimulação. É mesmo? Eu não sabia disso. A resposta era muito ruim. Depois que eu entendi que era muito mais esse processo inflamatório causando desautonomia do que, de fato, a doença em depressão. Olha só. Era incrível. A resposta era totalmente diferente. Você fazia a estimulação, respondia. A gente vê hoje essas... Agora, que não tivesse antes, mas agora a gente é treinado para ver. Aqueles surtos de influenza A e tudo mais, eles também fazem coisas parecidas. Sim. Eles adoecem muito os pacientes. Sim, porque não é uma coisa de... Covid. Exatamente, Covid. Parece com... Porque não é uma coisa no pulmão. Pode até começar ali, mas faz a cascata inflamatória e vai se manifestando em vários lugares. Exatamente. É lindo de ver isso. Próxima, Bru. Quais são os principais fatores que podem desencadear a fibromialgia e por que algumas pessoas são mais propensas a desenvolvê-la? Hoje em dia, nem se usa muito o termo fibromialgia, né? A gente fala síndrome de amplificação sensorial, né? Ou síndrome de amplificação dolorosa. Existem pessoas que, de fato, são mais sensíveis. São mesmo. A gente sabe disso. E quimicamente e eletricamente mais sensíveis. Não, e até a condução, né,
Fenômeno dor, físico. da periferia para o Isso, cérebro está isso. alterado. Então, exatamente, fenômeno físico. Exatamente. E aí a gente entra numa diferenciação que é muito importante para as pessoas saberem, que é a diferença entre limiar e tolerância. Uhum. Então, as pessoas que têm fibromialgia, elas de fato têm um limiar elétrico mais baixo. Ou seja, elas sentem mais. Exatamente. Elas têm duas características muito importantes. Uma que é a hiperalgesia, ou seja, frente a um estímulo doloroso, você sente mais Muito dor. mais, isso. E ela tem a alodínia, que é uma coisa muito interessante, que a gente brinca assim, quando até carinho dói, sabe? Então, frente a um estímulo mecânico, a um estímulo térmico, que seria inócuo, aqui existe uma até agradável. célula... Exato. Um carinho poderia ser agradável. Uma pressão. Existe uma célula de transição na medula, olha que lindo o nome dela, Wild Dynamic Range. Wild. Olha o nome. E essa célula de transição, ela faz com que os estímulos que cheguem ali, os estímulos inócuos, cheguem em áreas do cérebro que realmente interpretam aquilo como aversivo. Exatamente. Então, existem pessoas que são mais sensíveis e que elas têm predisposição a isso. Agora, junto a tudo isso, assim, qual que é a grande característica da doença crônica? Você não precisa ter só uma. Se a gente for pensar, hoje no Brasil, de cada 10 pacientes... de cada 10 pessoas, 6 têm uma doença crônica. Isso é estatística, é muita coisa. Mas dessas 6, 4 têm mais do que 2. Então, normalmente, você não vê só fibromialgia, você vê fibromialgia com depressão, com sarcopenia, com, às vezes, outras coisas. Por exemplo, Ehlers-Danlos, tem muita síndrome de alteração de colágeno hoje, né? Então, assim, quando você vai juntando tudo isso, você vai vendo pessoas... Tudo integrado, né? Você vai vendo pessoas mais sensíveis. E você tem que ter um olho clínico para estabelecer metas diferentes para essas pessoas. Por exemplo, para a fibromialgia, essa regulação dos circuitos... Exatamente. Funciona muito bem. A fibromialgia, ela funciona muitíssimo bem com neuromodulação. É verdade. Muito bem. E é um paciente que precisa de toque e estímulo sensorial periférico antes de fazer atividade física, porque ele tem uma dificuldade de adaptação. Então, assim, não é que tá tudo ruim. A gente tem que ter um sistema adaptável rápido. Então, aqui dentro tá quente, se eu sair vai estar frio, esse gap, às vezes, de 7, 8 graus, para mim não vai significar nada. Para uma paciente com fibromialgia, aquilo ali é uma tortura. Porque ela tem uma dificuldade, ela demora mais para se adaptar nessas variações. Regulação. E nesse tempo de adaptação, o cérebro dela está entendendo o quê? Que aquilo é aversivo. E o sistema autonômico dela está fazendo o quê? Está reagindo, aumentando o potencial do sistema nervoso simpático. O intestino não está legal, e assim vai. E aí entra no looping. Começa a ficar mais ansioso, mais irritado, mais... É o looping. Então, é um paciente que, se você entendeu qual é a dinâmica, a gente está aqui, a gente tem que chegar com ele aqui. Qual é o caminho mais reto possível que a gente tem que fazer? Estimula o cérebro, organiza o sistema autonômico, não deixa o sistema simpático enlouquecer, aumenta o tônus vagal e dá toque periférico. Organizou tudo, é o tempo de adaptação. Ela adaptou, você vai ver, ela não tem reação autonômica. A pupila não está dilatada, ela não está em freezing. Então, são 3 etapas. Estimulação central para descer. Isso. Autonômica, que organiza você o vago, estimula o nervo vago. O nervo vago para ele poder... Porque ela está muito simpática muito pouco... E se você falar para ela, preciso liberar endorfina, preciso fazer exercício. Aí que libera mais o sistema simpático. Exato. E então passa a te odiar. Isso. Aí você segura o tigre. Você primeiro tem que fazer isso. Na mesma sessão. Tudo, exatamente. É tudo, matemática. Isso, perfeito. Adapta, organiza sensorial e começa a atividade física. De preferência, uma atividade breve e intensa, ou que ninguém faz, que é aquela que vai liberar endorfina rápida e vai dar o estímulo positivo, reforçador, para que ela tenha vontade de fazer de novo. Aquela assim, ginástica de dedo não vai adiantar nada. Tem que ser aquela mais... Exatamente. Até luta, né? Bia, fantástico. Luta... Dos pacientes que fazem karatê, taekwondo... É uma coisa impressionante. Porque pega o simpático que tá hiper... Mas ele interpreta como uma sobrevivência. Aí ele é bem colocado. A luta e a dança, elas são altamente moduladoras do sistema autonômico. Altamente, Eu notei isso. Próxima, Bru. Como diferenciar a fadiga crônica de um cansaço comum? Nossa, isso é muito legal. A fadiga crônica é uma fadiga que o descanso não melhora. Uma noite de sono
Não nem repõe. nem sei se eu posso dizer que eles têm sono reparador. Não tem, não. Não tem, né? Mas uma noite de sono não recupera. E o principal fator é o fator que eles chamam de PEN, que é uma sensação de mal-estar depois de um esforço. É o malaise pós-exercise, né? Então, assim, o PEN é muito característico da fadiga crônica. Ela exige uma reabilitação totalmente diferente. Você precisa modular muito esse paciente. Você precisa saber ler esse paciente. Por isso que eu digo que é muito importante formar profissionais que vão à casa do paciente. Porque o paciente com fadiga crônica não consegue manter rotina num consultório. Não consegue. E qualquer estímulo de fora, que são imponderáveis, ele faz um estrago muito violento ali. A gente fala no paciente com fadiga crônica uma coisa muito interessante na neurologia. A gente tem que trabalhar com graus de liberdade. Paciente com fadiga crônica dos grupos, eu sempre gosto de falar com eles em vídeo. Eles ligam, eu falo, não, mas eu quero ver. Normalmente eles estão no escuro. Eles estão sempre sozinhos. Tirando o estímulo, vai diminuindo, diminuindo. Só que tem uma hora, Bia, que eles estão sozinhos, em casa, sem reforço sensorial nenhum, no escuro. E o máximo que eles têm de contato com o meio externo, por melhor que seja, é o grupo que só fala daquela doença. Entendi. Por mais vantajoso que seja estar naquele grupo de apoio, mas é só aquele é o link com o mundo dele. Mas não pode ser só isso. Exato. Né? Pode ser o pontapé para buscar a ajuda. Exatamente. Então, assim, trabalhar com grau de liberdade é você adequar aquela pessoa naquele meio, com aqueles estímulos que estão ali, organiza a parte sensorial. Eles têm muita dor, melhora a dor, melhora o estímulo central, mesma coisa da fibromialgia, e começa a trabalhar um pouco de atividade dentro daquele meio que aquele organismo ainda tolera. Melhorou aquilo, abre o grau de liberdade. Abre o grau de liberdade. Nunca tire um paciente com fadiga crônica daquele lugar e coloque num outro, porque você vai fazer uma terapia com isso. Não existe. Não, ele não vai ficar. Não vai, né? No início. A depressão também tem isso, né? Em casos mais graves da depressão, é muito difícil na reabilitação manter atividade com eles. Não, e sem você fazer a estimulação para começar a abrir ali a comunicação, também não vai, né? Fica difícil. Então. Só o remédio? Parece, não é? Muito difícil. São bem parecidos. Porque tudo que vai cronificando vai pegando todos os sistemas, né? E aí ele passa a fazer menos atividade, o deprimido está mais imunossuprimido, então ele pega mais infecção, que alimenta o processo inflamatório. É uma coisa. Exatamente. Próxima, Bru. Existem exames específicos para diagnosticar a síndrome da taquicardia ortostática postural, POTS, ou o diagnóstico é feito apenas pelos sintomas? Olha, na grande parte do país, ele é feito pelos sintomas. Porque existem pouquíssimos grupos que têm realmente o equipamento para detectar aquilo ali. Mas é possível totalmente avaliar um paciente pelos sintomas. Existe exame diagnóstico, que é o Tilt Test. Tilt Test, isso que se faz bastante. Existem aparelhos mais ou menos refinados para ver as variações de pressão, enfim. Ele pode ser altamente refinado, juntando inclusive um Doppler transcraniano. Então, você consegue ver as variações do sistema autonômico juntamente com o hipofluxo. Então, você vê aquele fenômeno acontecendo de diminuição do fluxo e o coração batendo mais. Isso é muito importante para o médico para manejar drogas, né? E para também fazer pesquisas de outras manifestações, eventualmente neurológicas, né? Que podem aparecer. Enfim, tem outras coisas que um exame muito refinado pode realmente ajudar. Mas grande parte dos brasileiros vai ser clínico e tá tudo bem, desde que ele seja tratado. O Tilt Test ainda tem, ainda, né? Ok. O refinamento é um pouco mais difícil. E cobre, né? Os convênios de cobre, que eu acho um bom teste. Até para tirar outras possibilidades. É importante fazer. Quando um tilt test é bem feito, a fisioterapia voa. Exatamente. Até porque, se dependendo... ele dá positivo Nossa, e você sabe o que vai fazer. Por exemplo, hoje na clínica, você consegue fazer... Eu consigo saber, vamos supor, qual é o grau até que grau de inclinação aquele paciente tolera. Exatamente. Então, ao invés de eu estafar o paciente colocando ele em pé, por que não trabalhar os primeiros graus onde ele tolera? Então, vai você já... fazendo aquela modulação da maca ou então, da poltrona que ele esteja. Sim, porque imagina, ou você faz tudo com ele deitado, ou quando você coloca em pé, ele faz sintoma. Então, ele só conhece esses dois mundos. Na hora que você consegue ter o apoio de uma equipe e você começa a modular essa inclinação, você começa a dar outras visões, né? E outros sistemas. Cada vez ele vai podendo mais com a modulação. Exatamente. Perfeito. POTS, eu acho tão bonitinho. Eu também. Já teve POTS? Não, né?
Ele não lembra. Deve ter tido. Ele tem bem o biotipo. Tem biotipo de Potts? Total, magrinho, alto. Magrinho sim. agora, né? Porque tinha uma Então, barriguinha. Antes tinha que ver no passado como é que tava. Chegou aqui bem estragado. Doutora Sonolento, Ixi. não fazia algum exercício. A Bia vai ter também. A comida básica era miojo lame todo dia, aquela coisa nutritiva. Ou então aquela sopa, sabe, de supermercado. Agora ele tem que almoçar e os coleguinhas de trabalho fotografam a comida e me mandam. Que orgulho. Olha. Por amor, Bru, é por amor. Próximo, Bru. O que causa os episódios de desmaio na desautonomia e como evitá-los no dia a dia? Baixa um pouquinho a temperatura, tá quente aqui pra gente. Isso é ótimo. Vamos lá. Principal causa de desmaio na desautonomia é falta de fluxo cerebral. Exatamente. Ponto final. É isso. Desregula a pressão. A gravidade está exercendo um papel muito maior, então de cima para baixo, do que o seu vaso tem capacidade de contrair para manter fluxo. E aí é muito legal isso, porque é muito mais... Se você entende que junto com o fenômeno elétrico, nós também temos um sistema hidráulico. Hidráulico, exatamente. Hidráulico, da caixa d'água. Bomba, né? Bomba, que é o coração, hidráulico são os vasos. Ajuda muito, não é? Com certeza. Então, o que você os faz? Canos. Exatamente. Então, vamos pensar pelos princípios hidráulicos, é assim que os cardiologistas ensinam Exatamente. lindamente. O que eles falam? Se a sua bomba não é maravilhosa, o que você vai fazer? Aumenta o volume. Então, o paciente que tem propensão a se sentir mal quando fica em pé, quem desmaia já faz isso. Porque, assim, já foi orientado e é uma coisa quase que intuitiva. Mas aquela pessoa que passa mal, às vezes ela não sabe que é isso. Exatamente. Ela fala, tô ansiosa, é pânico, é não sei o quê. Começa a ter um ataque cardíaco. Exatamente, ela não entende muito, demora um tempo, sabe? Aquela pessoa, se ela aumentar o volume naquele momento, se você tomar, por exemplo, uma garrafinha de água... De 700 ml. Gelada. Não pode ser a temperatura ambiente. Gelada. Para ter efeito na hora, né? Em até 10 segundos, tem trabalho que fala isso, a velocidade. Você não desmaia. Você evita um desmaio, que é justamente essa pergunta. Então, olha que coisa quase boba que as pessoas poderiam lançar a mão e que você fala, mas você curou a Potts? Não, claro que não. Eu só aumentei o seu volume e fiz com que o seu cérebro não desligasse. Que isso é uma não medida faltasse, Isso, aumenta o volume, né? E isso faz com que ele não vai desligar. Isso é uma medida de proteção. Você não vai cair. Exatamente. Né? Quando a gente fazia muito trabalho assistencial em hospital, e assim, em grandes hospitais de São Paulo, a primeira coisa que acontecia nos jovens é o pai proibir o sujeito de dirigir. Eles ficavam desesperados. Falavam assim, mas agora eu não posso dirigir? Não, não pode dirigir, porque você vai desmaiar. Hoje a gente tem graus, né? Tem, assim, critérios para você liberar a direção para um paciente. Mas se ele não... Uma das coisas mais bobas que existe é, antes de entrar no carro, tome uma garrafa de água. Gelada. Gelada, exatamente. E ter sempre uma garrafa gelada. Exatamente. Aí é que entra isso que a gente vai falar agora. Então, assim, o que a gente já sabe? Que hidratação é uma coisa, volume é outra. Aquela pessoa que anda com a garrafinha do lado, aqui no Rio tem também, porque em São Paulo a turma chega no consultório abraçada com a garrafa de água. Tem. São bonitas, assim. Lindas, cada dia estão mais bonitas. Eu tenho várias, eu tomo em cada carro. Não é? E bibirica aquilo o dia inteiro. Aquilo hidrata. É claro que uma pessoa hidratada tem menos chance de desmaiar do que uma pessoa desidratada. Mas para uma pessoa que tem no momento, desautonomia... Isso. Então, mas... Não garante. Não garante. Na iminência do... Porque o que acontece? Você pode perder a resistência vascular periférica. O seu vaso, que era para estar assim, ele é um controle neurológico. Ele pode fazer... E aí, aquele volume desce. Como que você corrige isso imediatamente? Aumentando o volume. Mesmo que você tenha bibiricado aquela garrafa. Volume numa temperatura mais fria, porque contrai. Exatamente. Perfeito. Aí, você quer melhorar isso, e que os autonômicos deveriam usar, isso está dentro de guideline, tá? Isotônico. Porque você pode tomar volume, mas você pode tomar isotônico, está dentro do guideline internacional, todos os últimos guidelines. Se você usar... O que é o isotônico? O isotônico é um líquido que o peso osmótico é igual ao do nosso sangue. Igualzinho, essa é a definição de isotônico. E para isso ele carrega os sais minerais e a quantidade de açúcar necessária
para fazer as funções que o sangue precisa fazer, certo? Para te dar energia e para controlar um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona, que é o nosso controle Da de pressão. pressão. Exatamente. Pressão arterial. Então, já que você vai beber uma garrafa gelada, toma isotônico. Se for isotônico gelado, melhor ainda. Bia. Tá vendo, Bru? Ó, tá gelada? Entendeu? Ah, tá. Porque isso também. Eu Exatamente. acho que ele tem, eu salvei ele. Eu tô falando. Porque ele tem maior jeito. isotônico, esse menino vivia dormindo. Bia, dá isotônico. Sabe essa meninada? E gelado, porque fica ali na geladeira, gelado. Meninada que tá na escola período integral. Aprendi isso com neuropsicólogos. Aliás, uma que trabalhou com você. Ah, é? Que legal. Muito legal. A doutora Cecília. Sim, sim. O que ela me ensinou? Que ela fazia as avaliações. Maravilhoso. Demais. Ela foi nossa paciente pós-Covid. Uhum. E me ensinou muito. E ela dizia que ela fazia as avaliações dessas crianças que saíam dos colégios integrais. Uhum. E que na sala de espera dela tinha isotônico e um monte de chocolate. É verdade. Porque quando eles se alimentavam e tomavam isotônico, eles faziam uma performance adequada nos testes. Porque eles Exatamente. chegavam sem comer e desidratados. Então a performance era uma porcaria. Isso mesmo. Então eu aprendi com ela. Eu falei, nossa, mas puxa, mas ninguém fala isso com os meus pacientes de Tinha desautonomia. mesmo. Na sala de espera dela, tinha mesmo. Exatamente. Boa, doutora Isso mesmo. Cecília. Isso, Cécio. Chamada Cécio. Ela é demais, né? Maravilhosa. E é muito, maravilhosa. consultório é demais por causa disso. A gente aprende com cada paciente, É né? Cada verdade. história. É muito legal. É verdade. E a mesma coisa acontece aqui, então. Então, assim, isotônico, gelado, se você tem desautonomia. Se você não tem desautonomia, entenda que você pode usar só volume. Voltando para a turma da escola, aquela turma que 3 horas da tarde a cortina fecha, as últimas aulas, o cara não performa. Já não pega nada. Você olha o caderno, a letra já tá esquisita. Uhum. Aquele garrancho, a agenda já não tem as últimas anotações. Isso mesmo. Dá isotônico. E você vai ver a diferença. Impressionante. Aumenta o fluxo. É aquele gás, sabe, que tá faltando? E é interessante isso que você está falando, porque assim, isso vale para qualquer. Quando tem desautonomia, aí Mais que ainda. é vida ou morte. Aí é vida. E velhinho? É vida, exatamente. Dá isotônico pro velhinho? Não, aqui, todos os convidados a gente oferece. Isso. Tem isotônico na Exatamente. geladeira. Exatamente. E aí os convidados ninguém quis, né? Aí, mas ninguém tava reclamando também. Eu falei, olhei pro Bruno e falei, é contigo. E ele ainda ganha um pão de queijo no final, porque ele fez tudo certinho. 10 que E tá rindo. Próxima, Bru. A neuromodulação pode ser uma alternativa no tratamento da fadiga crônica? Como esse método funciona? Ele não está descrito como terapêutica para fadiga crônica. Mas funciona. Ele funciona. Como funciona para fibromialgia? Exatamente. Eu acho assim, tem uma coisa na fisioterapia, na área de saúde, na medicina, que quando a gente percebe que... Porque vai ser descrito quando já foi testado, replicado. Ai, Bia, isso é Mas música. tem gente que, se a gente não testar, nunca vai ter caso suficiente para efetivar. Nossa, Bia, tinha que apertar um replay nisso que você falou. Então, assim, muitas vezes, e quando a gente sai na frente de algumas coisas, é muita crítica, crítica. Isso. Mas você, quando você acredita, você fala assim, mas um dia, isso que eu falei vai ser material para validar. Nossa, dá vontade de coisas chorar de que ouvir vão... isso. Não, mas é verdade. Porque é muito difícil. Essa pergunta ela é fantástica pelo seguinte. É off-label para um dia ser label. Mas quer ver? Olha, como é que eu consigo fazer isso? Isso aqui é perfeito, isso aqui é o dia a dia. Fadiga crônica é a doença. Mas isso é multifatorial. Né? O que é a fadiga crônica? Tem um monte de coisas lá dentro. Ela tem a sarcopenia, provavelmente. Tem sarcopenia obesa dentro da fadiga crônica. Bia, pelo amor de Deus, tem gente que não levanta da cama há anos, né? E não precisa ser obeso, mas a proporção entre massa gorda e massa magra... Já é suficiente. Meu Deus, é absurdo. Então, assim, é multifatorial. Quando você fala neuromodulação para a fadiga crônica, você está colocando uma técnica num saco de gato gigante multifatorial. Esse é o maior exemplo do erro que existe para o tratamento de todas as doenças crônicas. Isso é só o nome. O que a fisioterapia faz? Ela trata a função. Você tem que pegar aquele paciente e entender quais são as funções que você está vendo naquele paciente. Você percebe que tem alteração desse eixo, a primeira coisa que você vai fazer é modular ali. Com certeza. Qual é a área do cérebro? Faz C3, porque C3 começa no C3. Se eu sei que essa pessoa não consegue levantar, mas o problema é da mitocôndria, tudo bem.
Mas enquanto eu não tenho o remédio perfeito para sua mitocôndria, eu tenho que fazer a via que comanda o seu músculo tá ativa. Porque se eu não Exatamente. fizer nada, eu tenho certeza que ele vai piorar. Então, vai para o estímulo motor. Não custa nada você mudar esse eletrodo e vir para o estímulo de função executiva central. Um paciente que não tem estratégia, ele não consegue comandar a vida dele. Então, por que não? Por que não? Quando você pensa pela função, você vê a aplicação para isso e você vê validação. E você não vê a doença, você vê as disfuncionalidades. Então, você começa a melhorar as funções. O grande bloqueio que a gente tem é quando a gente começa a fazer uma clínica assim e quer propagar isso pelo Brasil, sempre tem os urubus, né? E aí eles falam, mas precisa publicar isso no congresso, não sei o quê. Eu falei, ou eu atendo, ou você publica. Ou então me dá aqui um pesquisador e a gente vai fazer exatamente. isso, tá Traz tudo ele certo. aqui, tá à disposição. Exatamente. Exatamente. Mas enquanto não estiver publicado, a gente não vai mandar. Sério? Você vai confinar esse paciente ali? Ou a gente vai falar de... É isso que a gente vai fazer? Porque é isso que acontece. Você tem algo melhor para fazer por ele? Se você tiver, tá tudo certo. E que, bom, não vai precisar de mim, mas... Se a gente for ver por disfunção, você vai ver que pacientes com fadiga, quando estimulados F3, melhoram. Você vai ver que o velhinho caquético, a estimulada, melhora. Também. E tá validado. Então, quando você tira a capa do nome da doença e vai ver a disfunção, você vai ver um monte de validações. Exatamente. Então, se a gente não fizer esse exercício, que ninguém faz, você não consegue ajudar as pessoas. E aí a gente vai estar anos-luz atrás do que é a necessidade da pessoa hoje. Sempre. Sempre. E entre os charlatões, né? Exatamente. Aí, assim, é o mercado vendem gigante. coisas milagrosas, exatamente. né? Tipo assim, que... E quando fala assim, a indústria não gosta que você saiba disso. Nossa. É charlatanismo. Essa é boa. Né? Tem um segredo... E publicou em aonde? Não, tem um segredo que agora foi revelado. Né? Tipo assim, a humanidade inteira, mas só foi revelado a você, que vai ser revelado a você. Mas aí a gente vê o grau de fragilidade daquela pessoa para acreditar, né? Isso, desespero. Para acreditar numa coisa... Quando na realidade coisa... você trabalhar a função, você está trabalhando a base do funcionamento do cérebro e do corpo. Isso. Próxima, Bru. Como familiares podem apoiar alguém com POTS ou fadiga crônica no dia a dia? Nossa, que demais. Primeira coisa, acreditando no que ela está dizendo. Aquilo não é falta de vontade. Acho que a coisa mais cruel que eu tenho ouvido no consultório é o descaso, né? E achar que aquela pessoa exerce uma forma de manipulação familiar, né? Que aquilo... É como se ela não quisesse fazer, né? Uma falta de vontade. Não sei se eu sei me expressar muito bem. Isso. Porque tem muito família. Não, tá fazendo isso para me atingir. Boa. Tem isso, né? Boa, exatamente, né? Acho que a primeira coisa é acolhendo, entendendo o que e também sendo uma rede de proteção que traga luz para o raciocínio daquela pessoa que está doente também. Porque o que a gente mais vê é que esses pacientes, eles querem chegar em um profissional da saúde, principalmente médico, e ele quer ouvir que ele tem um POTS diferente numa variação XPTO e que tem um remédio, uma droga que ela vai tomar. Uma bala de prata. E que amanhã ela vai levantar sem sintomas. E aquele desespero, aquilo ali vira um meio fantasioso e a pessoa entra num looping e ela não para. Exatamente. E se você não tem uma boa rede de proteção para acolher com carinho, mas também mostrar o exagero, você não ajuda, né? Então, e falar assim, olha, tá difícil. Eu acho assim, tá difícil. Mas a gente vai procurar coisas que sejam compatíveis com o funcionamento do organismo, né? Não vamos para curandeirismo, mas assim, coisas que realmente estão dentro desse funcionamento. E por último, assim, que eu acho que é muito importante para a família, e a gente aprende quando entra na casa do paciente, o paciente realmente, ele perde a capacidade estratégica de organizar a própria vida. Ele perde, ele não sabe nem que dia é dia, noite é noite. Não é? Acorda às 3 da tarde... Ele vai tomar café da manhã quando a turma tá comendo, tá jantando. Fica irritado, muda fica mais sensível, fica mais choroso. Então, assim, eu vejo que é muito diferente quando uma pessoa tem uma rede de proteção que ajuda no estabelecimento da rotina. Para tudo na doença crônica, né? Então, assim, é difícil acordar cedo. É difícil tomar café, é difícil ter uma atividade coerente com o período matinal e assim vai. É difícil.
E você sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir. Exatamente. Então, assim, a família, na organização da rotina, ela vai garantir funções biológicas básicas de alimentação, de hidratação, ritmo circadiano. Não, e de repente, às vezes, você tem que trazer até, porque a família fica um atrito muito grande, você tem que trazer uma terceira pessoa que vai botar aquela rotina para funcionar. E fiscalizar muito e estar difícil. junto. É muito Exatamente. difícil. É muito difícil. É uma Mas carga é um bem desafio. pesada. Mas é um desafio que é possível ser vencido. né? Mas esse, assim, se eu pudesse falar assim, um desafio que, assim, todo mundo tem que se organizar é estabelecimento de rotina para qualquer doença crônica. Senão fica muito difícil. Você Fica não- impossível, Você não desata o nó. né? Essa coisa assim, o almoço tem que ser naquele horário, as coisas nem que você compre comidinha, congele, mas tire 11 horas, meio-dia está servido o almoço. Certas coisas têm que ser Tem feitas. pessoas que passam 80% do dia delas deitada, Exatamente. num quarto sem estímulo sensorial nenhum. Então, assim, Exatamente. se você não tiver um mínimo de ajuda para aquilo, você já não está indo bem em funções normais de estímulo, né? Temperatura, pressão. Exatamente. Quando você muda aquilo, você não tem mais base nenhuma de referência, né? Exatamente. Então, isso ajuda. Fica um cérebro desconectado do corpo, né? É. Próxima, Bru. Existem tratamentos que ajudam a reduzir episódios de fraqueza e tontura ao permanecer em pé por muito tempo? Existe. Vamos pensar em dois fatores, dois pacientes, assim. Um paciente muito frágil. O paciente muito frágil, ele começa a ser intolerante aos estímulos. E aí você não sabe mais o que fazer com ele. Porque o exercício, ele não consegue uma carga mínima para conseguir ter bomba e reorganizar aquele esqueleto contra a gravidade. Ele tem mais dor. Então, quando você coloca um eletroestimulador que ele podia ter na casa dele, ele não consegue, porque aquele estímulo mínimo já é aversivo, incomoda. a parte elétrica já está alterada, ele não consegue, às vezes até tem queimaduras por causa disso. Então, se é um paciente muito, muito frágil, o que a gente faz? A gente usa magnética periférica. Isso é a revolução Magnética periférica. periférica. O que é isso? Bia, isso é a Tati? revolução de verdade, assim, do fundo do coração, compartilhando Sim, informação que sim. devia ser segredos de negócio. É a revolução do tratamento de sarcopenia. O que acontece? Todos os nossos sistemas, eles podem ser down-regulados, eles podem ficar abaixo de funções mínimas Sim. para a atividade. E o sistema musculoesquelético, ele é um dos principais para isso. Quando você coloca uma corrente elétrica num paciente, a nossa pele tem receptores que geram resistência contra aquela corrente elétrica. É por isso que a gente tem dor. Nossa pele é um meio de resistência, tá? Coloca um eletrodo aqui e um eletrodo aqui. Começou a ter muita dor, não conseguiu ver contração, quer dizer que o limiar de contração do seu músculo está tão alterado que aquele estímulo não é mais suficiente para te colocar em ação. Entendi. O que você precisa? De um estímulo muito mais potente. Qual é a mazela disso? Os seus receptores estão tão sensíveis que você não tolera a corrente elétrica. Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Lógico que existem equipamentos elétricos que a gente usa até com lesados medulares e que tem outras modulações que você dribla um pouco isso, mas em pacientes muito frágeis não é suficiente. O que a gente faz? A gente usa bobinas dos moduladores centrais, mas bobinas diferentes, elas são redondas, são maiores, têm um estímulo mais spread. Você faz direto na musculatura. Você vai direto na unidade motora. Eu tenho um vídeo, eu posso mandar depois para vocês. Você consegue... Sou eu com Covid. Quem olha pra mim naquele vídeo, eu tô pálida, branca, desautonômica. Eu perdi 10 quilos com Covid. Eu não tinha força nenhuma. Sarcopênica toda, sem musculatura. E é uma sarcopenia doída, né? É uma sarcopenia rápida. Então, é uma sarcopenia, você vê que o sujeito tá sofrendo. Ele tá sendo sugado, né? Impressionante. Quando você coloca a onda magnética, aquele braço faz assim, tum, 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 tum. Entendeu? Você faz um estímulo direto. Né? Direto na unidade motora. Não é no músculo. Você quer a potencial de disparo da unidade motora. Sim. Quando eu vi que eu conseguia fazer isso, imagina, eu falava para os médicos assim, quando que a gente viu isso? Quando os médicos mandavam os pacientes com pós-Covid pra gente e falavam assim, tá deprimido, que na época só se falava isso. Faz alguma coisa por eles, Tati? Só que o paciente, eu tenho um consultório grande, o paciente andava no meu corredor assim, Bia. Sem força uma massa muscular. Exatamente. E aí, naquela época, eu olhava e falava, gente, se ele cair, acabou, não tem onde internar, porque tava tudo lotado, não tem vacina, ele vai morrer, não tem o que fazer, ele não tem reserva, ele não aguenta a segunda dessas, né? E aí, a gente começou a fazer a leitura, isso foi a gente que fez, isso é brasileiro. Olhando, né? A gente fez a leitura do que se fazia na eletroestimulação para a onda magnética.
E começamos a mirar em grupos que pudessem ajudar em funções vitais. Quando a gente mira isso para a coluna, você pega um paciente com um tórax baixo, que não consegue nem Você inspirar, joga pros grupos. o paciente faz uá. É uma sessão, entendeu? Uhum. E a partir dali você vai fazer o estímulo respiratório, por exemplo, agora o senhor vai fazer a bolinha subir, e não a bolinha subir. Não vai. Esquece, vai acontecer. Você atuava direto nos grupos. Então, musculares. isso funciona muito. Se a gente pegar um paciente muito, muito frágil, você tem que fazer isso. São 10 sessões, Você tem que botar 8 sessões. o eletromagnetismo direto na placa. Porque pensa na história da ressonância magnética. A pele não exerce nenhum efeito de resistência à onda magnética. O que eu consigo, então? Eu consigo vazar a pele, chegar no músculo com uma intensidade de 2 teslas. Exatamente. 2 teslas, gente. É uma coisa de louco. Uma ressonância magnética tem 1,7 teslas. A gente entrega até 3 teslas no músculo. É uma intensidade que você não vai conseguir fazer aquela contração de jeito nenhum. Manualmente? Nunca, não vai. Então, pegar aquele velhinho sarcopênico e fazer uma bomba dessas aparecer, imagina o que acontece no coração. O retorno, dum, dum, dum. O músculo volta a falar com o coração. E o cérebro, exatamente. Né? Você vê aquele velhinho... Você desperta os sistemas. Teve o nosso primeiro paciente com Parkinson, caquético. Ele levantou da cama sozinho, foi até a janela e falou, nossa, que dia lindo. Sabe assim que a equipe senta e fala... Ah! Sim, porque você ativou tudo, né? Você fez os circuitos Exatamente. voltarem a se comunicar. É bomba. Então, hoje, a gente faz isso nas empresas. Que legal. Você pega aquele sujeito, o que a gente faz? A gente faz medida de variabilidade cardíaca. Vê o simpático dele caindo por exaustão e fala para ele assim, olha, hoje você vai trabalhar meio período, 50% do que você fazia ontem. Que é o que a gente faz com atleta de jogador de futebol de alto nível. Neymar faz isso. Por que o meu paciente não pode fazer? Sim. Né? Então, sim, hoje o eletromagnetismo hoje está sendo usado direto. Exatamente. Então, você vai trabalhar metade do período que você iria fazer, porque eu estou vendo que a curva está ficando ruim, você vai adoecer. E essa outra metade, você vai lá para a clínica da empresa e a gente vai fazer uma bomba eletromagnética respiratória em você. Aí você vai para casa dormir. Entendeu? Amanhã, esse sujeito chega no dia seguinte, o incrível Hulk de forte. Muito melhor. Né? Feliz. Além de dormir melhor. Tudo. Feliz. Isso é muito legal. Eu vi, né, no teu Instagram, da Intef, eu vi você fazendo com aquela bobina maior, mais ampla. Exatamente. Ela é mais arredondada. Isso. Né? Diferente da que a gente bota aqui. Tem uma coisa que os pacientes perguntam muito, falam assim, mas eu já fiz isso em estética. As contrações magnéticas. Isso talvez seja legal de falar. A gente está hoje na era do eletromagnetismo. Exatamente. Há 20 anos atrás, existiu essa era do laser. Exatamente. Hoje, todo mundo já se habituou a falar assim, laser da odonto, laser da pele, laser não sei o que, laser... é laser, são lasers diferentes. A gente fala a mesma coisa do eletromagnetismo. Aquela bobina que faz aquelas contrações do bumbum para cima, da estética, ela também é uma onda magnética, mas ela tem toda uma modulação e principalmente sistemas acoplados nela que são para tecidos muito superficiais. Exatamente. O que a gente está falando é de músculo profundo, a gente controla diafragma. É para jogar o retorno ao coração e o coração Exatamente. Responder, aumentando o débito de sangue para aquela musculatura. O que precisa de mais estudos? A gente já tem alguns pequenos. Aparentemente, existe até grau de segurança para se fazer isso com paciente com marca-passo. Você não põe eletroestimulação em paciente com marca-passo. É um paciente que fica totalmente refém de falta de recurso. E na onda eletromagnética, dependendo da distância que você tem do aparelho, existe como mensurar isso com um médico especialista no marca-passo, ele tem a chance de ganhar músculo. Imagina que coisa espetacular. Exatamente. Tem isso, né? Eu tive alguns pacientes de marca-passo que a gente ainda assim conseguiu, com uma distância razoável. Exatamente. Não é impossível. Não. É só um ajuste de distância. Mas tá vendo como é importante pensar fora da caixinha? Com certeza. Se você for guiar pelo guideline. Você tem marca-passo, esquece. Aí você condena a pessoa, que já está condenada um pouco, né? A ter que tem uma arritmia cardíaca, isso. Que o marca-passo tem que entrar. Isso. Aí você desconecta esse sistema do restante. Exato. Próxima, Bru.
Como o estresse e a ansiedade influenciam os sintomas da desautonomia e da fadiga crônica? Essa é espetacular. A base das duas doenças, o sistema de base é o sistema autonômico. Autonômico. Sistema nervoso autônomo. Já é o nosso sistema adaptado para manter as nossas funções funcionando e também as nossas funções agindo frente a estímulos aversivos, né? O nosso sistema de luta ou fuga. Em geral, o simpático está muito alto. E o parasimpático. E é muito interessante, porque ou o simpático está muito alto e você vê todas aquelas reações, ou às vezes o simpático, ele fadiga, ele se retira. E aí, quando ele se retira... Exaustão. Tanto faz e tanto fez. Isso, é um sistema você irresponsivo. Já não reage mais. Exatamente. E aí, as técnicas para você levantar aquela pessoa são diferentes. Totalmente. É quase como se você tivesse fazendo uma cardioversão de um coração que parou. Por isso que eu falo, se a gente tem profissionais polivalentes, bem formados, na casa do paciente, isso não é problema mais. Ele consegue ver. Exatamente. Porque às vezes o cara já estressou tanto que ele já está na exaustão. E se ele chegou no nosso consultório nessa situação, ele é gravíssimo, porque aquele evento já aconteceu muito tempo atrás, ele ainda não levantou. Exatamente. Né? Ele já é como se o organismo tivesse desistido. Tá desligando os circuitos todos. Exatamente. Né? Próxima, Bru. Bia, só um comentário. Fala, eu lembrei aqui agora do isotônico. Para mim, pelo menos... Do isotônico? Né, o isotônico, ele me dá mais energia e disposição do que o próprio energético. Porque o energético... Nossa, assim, a grosso modo, o energético, aquele latinha, né? Ele é um refrigerante. Ele tem aquele pico de açúcar, só que aí, 20, 30 minutos depois, pelo menos comigo, já cai e ainda tem a questão do batimento acelerado. Depois, o isotônico não. Dá você mais falou, assim... Fechou. Exatamente. É fantástico para os adolescentes, né? Fantástico, porque a turma acha que vai estimulando e aquilo responde só que infinito. Chega uma hora que o estímulo não reage mais. Exatamente. E se retira. Então, assim, o sistema... E o isotônico, ele é o contrário, né? Ele reorganiza o sistema. Ele tem o mesmo peso osmótico do sangue. Exatamente. Então, ele fica... ele carrega todos os ingredientes que o sangue tem que ter para manter as nossas funções, principalmente de ajuste de pressão. Ele dá um truque no organismo, dizendo, olha, tem sangue entrando isso, bom. Aumentou o sangue. Exatamente, isso. ele dá um truque. Isso. Então, quando a gente também vê aqueles isotônicos, fala assim, isotônico sem açúcar. Uma porcaria, não toma. Você precisa. Porque ele tem que simular. Sim, você pode ter bons açúcares, né? Você não precisa ter a maltodextrina. Sim. Mas pode ter estévia, você pode ter outras coisas. Tem que ter bons açúcares. Agora, açúcar zero... Pra ser fit, assim, exatamente. Lixo. Não tá funcionando. Não toma esse negócio. Ele tem que reproduzir o sangue. Exatamente. Agora, quando você põe o estimulante, o que você está fazendo é aumentando seu sistema simpático, fazendo com que o seu sistema tenha uma ação, como se ele estivesse reagindo a um agente aversivo. Ele fica mais em alerta, e não necessariamente aquela situação deveria provocar alerta, o que é um aprendizado horroroso para o seu cérebro. Você começa a se tornar reativo, e você vai fazendo o seu corpo ter as reações de uma exposição a algo aversivo. E você não vai para o equilíbrio de parasimpático e simpático. Então, você está sempre no mesmo sistema, né? Depois que o simpático ele fica exaurido, ele se retira. E ele fica um tempo ali no chão, down. E você fica só sob atividade parasimpática. Muito até ruim. Quando você pega um exame do paciente, o cortisol está 1. Olha lá. Já passou da exaustão. Ele não consegue nem mais subir. Nunca tinha usado esse exemplo, Bia. Exatamente. Eu já peguei paciente que ele falou assim, meu cortisol deve estar muito alto, eu ando estressado há muito tempo. Aí quando veio, eu falei, não, meu querido, você foi estressado, você já está... Você já passou da conta há muito tempo. Exatamente, você está na exaustão. Você sabe que esse paciente, se você começar a fazer atividade física, ele lesa. Não é, porque ele não tem... Um monte de microtrauma. O potencial inflamatório muscular dele vai para a lua. Não, e ele vai ter nada. muita dor. Exatamente. Você vai ter um paciente machucado. Você tem que recompor a exaustão. Isso. Impressionante. Às vezes eu tomo, 6 horas da tarde. Uma latinha só. Aquela de 15 ml. Uma latinha. De isotônico. Do energético. Eu tomava energético. Quando dava meia-noite, eu durmo cedo, mas quando dava meia-noite, eu sempre acordava com taquicardia e não conseguia dormir. Exatamente. Tem alguma dúvida que ele tem base isotônica? Ele tem. Não, tenho certeza. Agora, o isotônico não, ele
dar essa energia, essa disposição. Você tem que ter isso na sua geladeira, meu filho. Não é só aqui no trabalho, não. Tá? Exatamente isso. Olha, que rico, Não né? é? Que legal. O Bru é maravilhoso. Muito. Próximo, Bru. Oba! Passei no Chegamos teste. no momento Pipinho. Chegamos no momento Pipinho. Pipinho Que divertido é o isso. símbolo aqui do Pó de Pipa, meu filhote. Lindo. Ele não é cego, é que ele gosta, ele é carioca, ele gosta de óculos de sol. Ele tá sempre de óculos de sol, Espelhado. espelhadinho. E tem uma coisa muito legal, ele não vê nada, não ouve nada, nada de rede social, nada de televisão. Ele só ouve bons conteúdos, como Que o seu aqui. sonho. Entendeu? Então, eu estou conseguindo manter ele longe da poluição, da desinformação. Então, Meu Deus. ele pega com a equipe algumas palavras, algumas frases e manda aqui a partir da nossa conversa. Tá. E aí eu sou porta-voz do meu filho nesse momento. É livre associação, Tá nada bom. sério. O que vier na cabeça. Não veio nada? Passo. Uma palavra. É isso? Bate bola. Se você quiser explicar um pouquinho, mas assim, é uma livre associação. Tá bom. Tá? Tá. 1. Equilíbrio. Nossa. Ele é bonitinho. Ele é demais. Eu acho que ele tem superdotação. Nenhuma dúvida. Nenhuma quanto a isso, dúvida. não. Equilíbrio é a base da vida. Pra tudo. Tudo. Simpático e parasimpático. É o alicerce, né? É a meta, é o alicerce. É por onde tudo começa. Tudo. É onde a gente está sempre buscando, né? Nossa Senhora. É o meio da balança. É. 2. Resiliência. Resiliência é aquela característica que tem algumas pessoas. Eu não sei se ela é inata, né? Não, pode ser ela pode desenvolvida. ser aprendida? Pode, aprendida, pode. Quando a gente pega aquele paciente que é resiliente, nossa, assim, são os grandes cases de sucesso. E que estimula a gente a continuar, É isso né? que eu ia falar. Assim, é o momento que a gente mais aprende. Com eles. Porque uma coisa é você saber a teoria, a outra coisa é fazer aquela pessoa entrar naquele caminho, mas o resiliente é aquele que você vê o resultado, né? Não, e que ele... E vai além. E que ele aposta em você. Nossa. Mesmo que você fale, olha, não tem prova, mas tem uma lógica. É. Se você acredita na minha lógica, a gente vai tentar. Junto Ele um olha pra resiliente você... com uma bailarina funciona. Todo bailarina é resiliente. 3. Amor. Nossa, amor, eu acho que é a primeira... É o primeiro aspecto que você tem que ter na minha profissão. Assim, sem isso, você pode ter o aparelho da NASA, você pode ter o investidor do fundo de investimento, que eles vêm em cima da gente, né? Mas, assim, sem amor, Nada não dá nem funciona. para começar. É energia vital, né? E, assim, não dá para começar a Exatamente. falar, não dá. Assim, é um pré-requisito. Pra tudo. Nossa. 4. Complete a frase. Ter autonomia é... É ter capacidade e, principalmente, é ter liberdade. É verdade. Não tem liberdade sem autonomia. Não. 5. Se você tivesse um superpoder e pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Uau. O que você quiser. Eu daria para as pessoas o superpoder de poder, de fato, reconhecer, sem ajuda, as propriedades do próprio corpo. Que lindo. Como Eu se daria. tivesse um mapa do corpo, Que a gente não Que a precisasse de gente- ninguém para isso, que a sabe? gente pudesse ver o milagre acontecer. Aquele screening no banho, sabe? Que você faz Não, aquele e o milagre reset, acontecer, não é? porque Aquele, é lindo, é um não é? milagre. Você fala, não, peraí que eu vou me conhecer agora. Deixa eu voltar, né? E pronto. verdade. E respira fundo, não precisa de ninguém. Quem sabe no futuro. 6. Felicidade. Felicidade é tão fácil de conseguir, né? Quando a gente quer o que precisa, né? Uhum. Quando a gente sabe que precisa de pouco, que precisa só dos seus perto, não é? É verdade. É. 7. Complete a frase. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Eu estaria bem pertinho de todo mundo que eu adoro. Ia reunir sua turma afetiva. Nossa, com certeza. Perfeito, Com certeza. perfeito. 8. Saúde. Saúde, ela passa por um estado de espírito, né? Para mim, saúde e espiritual, eles estão muito ligados. E acho que ela passa primeiro por um estado de espírito e depois é uma construção que tem muitas peças.
e que fazem a gente se conectar com uma coisa que é muito maior do que a gente imagina, né? Então, a saúde para você tem algo transcendente. Totalmente. Tem que crer para ter saúde. Bia. Perfeito. Né? 9. Propósito de vida. O que eu falei no começo, assim, eu não sei como eu vou fazer isso e durante as décadas eu fui vendo que a situação vai transformando. Eu não sei o que me espera mais pra frente, mas eu tenho certeza que meu propósito de vida é levar informação para pessoas que têm algum tipo de sofrimento. E fazer esse trabalho tão lindo seu é ter mais pessoas que possam se inspirar, reproduzir e propagar. Sem dúvida. Assim, esse é o propósito. Perfeito. E 10, uma frase, um pensamento, algo que você gostaria que ficasse. Puxa vida. Tem uma frase que... Ou uma ideia, o que você achar melhor. Eu acho que tem 2 fotos que eu gosto muito. É a bailarina que desafia a gravidade e que mostra que naquela leveza você tem muita força por trás. Eu gosto muito dela. O desafio da lei da gravidade. E eu gosto muito, isso a gente fala quando fala das mulheres, né? E eu gosto muito daquela foto que eu falo para todos os meus pacientes, eles sabem, do atleta olímpico de ginástica olímpica, que faz as argolas, e quando ele se impulsiona para cima e faz aquela posição do avião, sabe? Aquela posição, ela é considerada a posição de maior coerência muscular possível entre corpo... Com tudo funcionando. É a posição de co-contração absoluta, onde você consegue ficar paralelo à Terra, numa força assim que desafia a lei da gravidade, assim, de um jeito espetacular. Só que aquilo não é só força, aquilo é uma equação entre a força do corpo e a força da mente que só aquele exercício consegue te dar. E quem consegue conectar os dois lados. Exatamente. Então, mais do que uma frase, assim, essas 2 figuras... Imagens. Elas dizem tantas coisas, né? E cada momento da nossa vida você aprende uma coisinha olhando para elas. Vou olhar com mais carinho. Aqui, ó! Ai, que lindo! Aqui. Não é espetacular? Não, e você vê que é uma coisa tão improvável que mantê-la tem que ter um equilíbrio mental e físico. Tem que ter esses circuitos todos tão ativos. Talvez seja o equilíbrio improvável. Não é incrível? É lindo. Em todos os desafios da vida, assim, eu penso nelas. É lindo. É lindo. Que legal. Querida, muito Bia. Obrigada. Olha, eu aprendi demais. Bia, que prazer tê-la aqui. Obrigada. Prazer mesmo. Nossa, emocionante. Agora vamos começar a nossa sessão de prêmiozinhos. Prêmiozinhos não, de presentinhos. Poxa. A gente tem um livro aqui que é o Felicidade, que eu escrevi durante a pandemia. Ai, obrigada. Tá? Porque eu achei que era a hora de pensar na felicidade como esse propósito de vida mesmo. E que mantém a gente vivo, né? Quando a gente sabe para onde está caminhando. Sim. Né? Sim. Esse livro aqui foi lançado no final do ano passado, que é Um Tempo para Mim, que são frases que eu acordo entre 6 horas, mas só levanto da cama 7. Nessa 1 hora eu fico fazendo oração, pensando no dia, e muitas frases me vêm. Nesse momento. Eu fui olhar, tinham 475 frases. Eu falei, eu vou botar 365 e tentar dividir isso com as pessoas, para as pessoas pararem. Espetacular. 5 minutos, ler e escrever embaixo o que aquilo te despertou. Então não precisa dizer o que eu achei. No sentido de você também escrever ali embaixo. Né? Exatamente. É um tempo para você mesmo, né? Isso aqui é a pulseirinha, é um tempo para mim, para você de vez em quando olhar e lembrar, né? Sabe aquela coisa que você fala? Deixa eu me encontrar. Deixa eu me encontrar. Me reconectar. Tem encontro comigo. Exatamente. Mas não, acabou. Jura? Tem aqui uma eco bag do meu filho, do Pipinho. Tá? Demais esse filho. Com atrás, com o nosso lema Faça aqui. acontecer e inspire. Faça acontecer e inspire. Eu fui. Pode ir, eu fui. Aí nós temos aqui um caderno, onde eu quero que você bote todos os seus projetos, porque eu acredito muito nessa força do escrever, de expressar. Adoro. A escrita é o pensamento que a gente materializa, né? O desenho do pensamento. Então, eu acredito muito nisso. Você sabe que você influenciou meu filho mais velho quando ele viu você dizer que você escrevia seus livros à mão. Até hoje.
Todos, a Bic. Você influenciou meu filho. E a Bic nunca me patrocinou, tá? Mas eu tenho que ser verdadeira. Juro, Bia, assim, você influenciou um menino de 15 anos. Que coisa muito linda. Legal, impressionante. Isso me dá uma sensação de, se a gente não inspirar outras pessoas, a gente fracassou. Bia, assim, de verdade, assim, ele tem em você, sabe, assim, um ídolo de verdade, e eu fico tão feliz. Quantos anos ele 15 tem? anos. Qual o nome não dele? É brincadeira, ele chama Luca Mortari. Luca. Juro. Luca Mortari. Ele tem em você um ídolo, sabe assim? Ele pensa em coisas, ele fala assim, o que a Bia pensaria? Eu li isso que eu tomarei no livro. Um café com ele Você acredita? Dia quando eu estiver em São Paulo. Não, que Vou ficar máximo. com o seu telefone para isso. A caneca aqui do Pod linda. People, para você tomar um chá, tomar um café, amando tudo isso. Né? Uma aguinha e lembrar da gente. Agora, pode deixar isso aqui tudo do ladinho. Posso? Que a minha equipe vai arrumar tudo bonitinho para você. Demais. Quando você chegar ali, vai estar tudo arrumadinho. Agora é aquele momento que eu quero que você olhe para aquela câmera ali. Tá. Não precisa nem olhar para mim. Pode ser mal educada, pode. Imagina. Só põe o microfone pertinho. Dá todos os seus recados. Jura? Juro, todos. O que você quiser, como você quiser. Bom, vamos lá. Tem 2 recados. O primeiro deles, que eu trouxe para a Bia, exclusivo. Há 4 anos, nós estamos estudando uma forma de chegar até a infinidade de pacientes crônicos do Brasil e dar alguma forma de alento e ter alguma forma de ajuste, de impulso para que essas pessoas consigam se manter em atividade física. Então, há 4 anos, um grupo de profissionais se juntou entre nutricionistas, biomédicos, bioquímicos e gente da engenharia química, e nós bolamos um isotônico suplementado pensando nas mazelas dos pacientes crônicos. Esse é o primeiro isotônico direcionado especificamente para esse público. Ele foi aprovado essa semana pela Anvisa. Ele tem uma suplementação de creatina, é o primeiro isotônico nacional com isso. E é uma história interessante, porque eu falava, por que ninguém pensou em colocar creatina no isotônico? E eu ouvia a resposta... É o super sangue. Bia, sabe o que eles falavam para mim? Eles falavam assim, a creatina é o suplemento mais vendido do mundo, e o isotônico também, que tem mais estudo. E se ganha muito dinheiro com as coisas separadas. Então, financeiramente, não vale a pena juntar as duas. Eu falei, mas o meu paciente precisa das duas. Tem 6 milhões de pacientes brasileiros com patologias crônicas, desautônicas. Sem energia muscular. Para começar. E eu falava, mas eu posso fazer isso? Colocar creatina no isotônico para que ele tenha a mesma osmolaridade do sangue e que ele biodisponibilize energia para os músculos desses pacientes que têm fadiga rápida. Até para agir exatamente. O tratamento. Perfeito. Que é o On Control. É o On Control, exatamente. Que ainda não está no mercado. Ainda não está no mercado, porque vai ter um lançamento. Sim, mas foi aprovado. Mas ele foi aprovado agora pela Anvisa. Então, é uma grande vitória de um grupo de paramédicos que vê dia a dia as dificuldades desses pacientes. Então, assim, suplementar um isotônico. E ele tem um dispositivo muito interessante, que isso é tecnologia nossa, patenteada, que é um refrescador. O que acontece? Quando aquela pessoa estiver tomando isotônico e ela estiver em atividade física, o momento que ela colocar esse líquido na boca, ela vai ter uma sensação de resfriamento dessa região, o que faz modular as nossas reações vagais, fazendo com que a frequência cardíaca abaixe, exatamente. Aumentando o parasimpático. Exatamente. As nossas reações de estresse frente ao exercício diminuam e fazendo com que o paciente tolere a atividade física, coisa que até então ele não conseguia. Mas entra no mercado esse ano. Entra agora no mercado, mas assim, agora é a busca por um novo caminho que é da indústria, né? Perfeito. Então, assim, agora a gente vai brincar disso. Mas o importante é dar o melhor para os pacientes. Possível. Com certeza, será um prazer. Nós testamos e a gente vai continuar testando. Exatamente. Bruno, você vai ter que testar também, tá, meu filho? Mas quem quer te encontrar? Onde te encontra? O Instagram do Intef é uma via de comunicação rápida comigo. Qual é? É o @Intef_Tecnofisioterapia. E a gente tem um site que também é Intef, Tecnofisioterapia, onde ali os pacientes também, além de ter todos os telefones e todos os nossos contatos próximos, eles têm uma compilação de todos os artigos importantes que podem ser baixados para estudo para todas as doenças crônicas
existentes. E fisioterapeutas que querem fazer parte dessa mudança, dessa propagação, dessa nova maneira de ajudar mais efetivamente, como é que eles te acionam? Então, esse é o nosso novo projeto. Ele vai começar agora, esse mês. Nós vamos selecionar 20 fisioterapeutas no Brasil para ser treinada como a nossa equipe sênior. Entendi. E a partir de então, esses fisioterapeutas serão os replicadores como agentes de saúde para cada estado de onde eles vêm. E nos ajudarão tanto no atendimento de pacientes aqui em São Paulo, mas eles levarão essas técnicas para os lugares dele. Então, esses 20 Vamos fazer pacientes... um franchising Exatamente. dessa coisa tão importante. Bia, assim, isso é um projeto que não é difícil da gente conseguir, mas precisa de uma força de quem não quer deter informação. Precisa ser divulgado, porque as pessoas... Tem pessoas que estão querendo isso, não sabem que existe. Então, assim, hoje, quem vê o Instagram, nós não somos grandes no Instagram, mas somos muito atuantes. Quem faz todo o manejo do Instagram sou eu. Então, assim, todos os directs, todas as mensagens ali são os telefones de fato da clínica, os telefones de acesso pessoal. Então, ali, todos os profissionais, é só se identificar e a gente vai fazer um processo de seleção bem robusto agora no país. E vai dar certo. Querida, muito Bia, foi obrigada. Uma honra e uma emoção. Não, foi uma emoção para mim, pode ter certeza. Ai, Manda bom. um beijo pro Luca. Obrigada. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipo e hoje foi com essa querida Tatiana Almeida, que se você não conhece, eu sugiro que você vá correndo pro Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Se você acha que uma doença crônica é o fim da vida, se você acha que as suas disfuncionalidades tornam a vida incompatível de ser vivida ou ter dignidade, você vai ver que dá para repensar essa ideia. Você vai ver que dá para apostar na vida. E tem uma coisa que eu sempre digo, quando a vida nota que a gente gosta dela e valoriza ela, ela olha e retribui para a gente. Então, se você gostou dessa entrevista, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha com pessoas que realmente precisam e vão se tornar melhores fisicamente, mentalmente, por isso. E também não esquece de se inscrever no canal e deixar o sininho, fazer o curtir, botar lá o compartilhar, curtir e também acionar o sininho para receber todas as nossas novidades. E aqui na comunidade Pod Pipo a gente acredita que o conhecimento, o autoconhecimento e a propagação das boas informações é que vão fazer a diferença para a gente mudar o mundo. Muito obrigada e até o próximo Pod Pipo.